Lusoteca. O gênero de true crime, como é mais popularmente chamado por seus adeptos ao redor do mundo, ou crimes reais, na tradução literal do termo, atrai cada vez mais pessoas. Não é à toa que existe toda uma área da literatura e dramaturgia dedicada a ele. É só colocar o selinho de história verdadeira em um livro ou série para ver o interesse nele aumentar. Podcasts, filmes, documentários, livros, a lista não para. E cada vez mais conteúdo tem sido gerado e consumido sobre o tema. De acordo com a psicologia, isso pode ser explicado pela fascinação que temos por entender a mente de pessoas que cometem esses crimes, além de saber se receberam a punição adequada. É como se pudéssemos, de alguma forma, ver algo que de certo modo é proibido e perceber o que pode levar algumas pessoas a recorrerem a atos tão horrendos. A curiosidade e o interesse pela análise de comportamento e pela mente humana são grandes responsáveis pela procura por conteúdos de crimes reais, que vêem uma expansão cada vez maior. Mas se engana quem acha que esse gênero nasceu recentemente e que é fruto apenas da enorme quantidade de vídeos tratando do gênero em redes sociais como o YouTube ou o TikTok. A curiosidade é uma característica intrínseca da humanidade, e para entender um pouco mais disso, vamos analisar um pouquinho a história do true crime. O interesse dos seres humanos por crimes cometidos por outras pessoas é antigo. É só pensarmos na mitologia para perceber que temos muitas histórias a respeito dos feitos e desfeitos dos deuses, não é mesmo? No entanto, a existência de conteúdo acerca disso remonta à época da invenção das mídias impressas, em meados do século XV. Aquele era um momento em que as execuções públicas eram comuns e as pessoas compareciam em massa para assistir. Jornais que noticiavam esses crimes e punições viam o número de vendas aumentarem vertiginosamente. As pessoas compravam cada vez mais, ávidas por saber o que fulano ou ciclano havia feito e por que fora condenado. Os precursores dos livros que lemos hoje, talvez? De acordo com neurologistas, quando consumimos esse tipo de conteúdo na segurança de nossas casas, recebemos uma dose extra de adrenalina semelhante àquela de assistir a um filme de terror ou praticar esportes. É a sensação do risco e a vontade de entender se houve uma punição. Muitos desses casos serviram de inspiração para livros que viraram best-sellers e para séries com um número muito grande de espectadores. Ali, as pessoas podem acompanhar o desenvolvimento do caso, ver quais foram os passos seguidos por aqueles responsáveis pela investigação e tirar suas conclusões a respeito de tudo o que aconteceu. É claro que muitas dessas histórias não têm finais felizes, infelizmente. Entrevistas, análise do perfil do criminoso, detalhes sobre o desenrolar do caso, gravações, tudo isso faz parte dos materiais que muitas vezes são fornecidos para que as pessoas possam tentar entender o que aconteceu. Se você é fã do gênero de crimes reais, com certeza já ouviu falar de alguns dos nomes que serão citados nesse compilado. Alguns já viraram séries, outros são tema de livros. A depender da sua idade, pode ser que tenha acompanhado ao vivo alguns desses casos acontecerem aqui no Brasil e serem noticiados à exaustão pela mídia. Por isso, reunimos aqui alguns dos casos mais famosos pelo país e pelo mundo, para que você possa saber em mais detalhes o que aconteceu. Alguns são recentes, outros remontam a muitos e muitos anos atrás. Temos até o caso da mulher considerada a primeira serial killer da história, e olha, é de arrepiar. Com o perdão do spoiler, a lista dos crimes cometidos por essa condessa é tão grande que ela até mesmo entrou para o livro dos recordes, o famoso Guinness Book. Em cada um dos 15 relatos dessa série, será apresentado um caso diferente que chocou todos ao redor do globo, com explicações a respeito do que aconteceu, o andamento das investigações e o fim que levou cada um desses criminosos. Vamos lá? Em 22 de novembro de 1963, John Fitzgerald Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, foi assassinado a tiros em Dallas, no estado do Texas, enquanto desfilava em uma limusine aberta com sua esposa Jacqueline Kennedy e com o governador texano John Connally. Uma matéria da BBC de outubro de 2017 conta que, segundo as autoridades responsáveis pelo caso, os tiros vieram do 6º andar do prédio Texas School Book Depository,
e foram disparados por Lee Harvey Oswald, condenado após um longo interrogatório, algumas horas depois do crime. No entanto, Oswald também foi assassinado menos de 24 horas depois do ocorrido por um comerciante local chamado Jack Ruby, enquanto era transferido para a penitenciária estadual de Dallas. Para investigar o caso, foi criada a Comissão Warren e, posteriormente, a Comissão Rockefeller. Contudo, em 1975, houve uma nova investigação, dessa vez feita por uma comissão parlamentar de inquérito, popularmente conhecida como CPI, da Câmara dos Deputados americana. Em 1979, o Comitê de Assassinatos da Câmara reiterou os resultados da Comissão Warren. De acordo com o relato oficial desta comissão, a visita de Kennedy ao Texas era deliberada há cerca de um ano. Em 1963, acreditou-se ser uma boa oportunidade para promover sua candidatura com o Partido Democrata para as eleições do ano seguinte. O plano inicial era de que o presidente passasse apenas um dia no Texas e visitasse as cidades de Dallas, Fort Worth, San Antonio e Houston. Entretanto, a decisão final foi de que o político ficasse entre os dias 21 e 22 de novembro no estado americano. No primeiro dia de viagem, Kennedy foi a San Antonio, onde participou de uma motociata e, mais tarde, voou até Houston. Lá, o presidente discursou no Rice University Stadium. Na noite do mesmo dia, o político viajou para Fort Worth, a fim de discursar para a população na manhã seguinte. No dia 22, finalmente chegou a Dallas. John Kennedy, a esposa e o restante da comitiva presidencial foram recebidos por inúmeras pessoas que se organizaram atrás de grades de proteção. Também estavam presentes jornalistas e a polícia local. Alguns minutos mais tarde, Kennedy e Jacqueline entraram na limusine presidencial para dar início à passeata. Juntando-se ao casal, o governador Connally e a esposa também subiram no veículo. Por proteção, o carro do presidente foi flanqueado por 2 motos de cada lado e um carro atrás, para manter a multidão afastada. Diversos veículos oficiais da polícia de Dallas asseguraram que nenhum veículo não autorizado participasse do desfile. Ainda segundo o relatório da comissão, ao 12:30, os tiros foram disparados, matando o presidente e deixando o governador com ferimentos graves. Nesse momento, a limusine passava pela Elm Street e 2 balas perfuraram o pescoço e a cabeça de Kennedy, enquanto outras 4 atingiram as costas, o peito, o pulso e uma das coxas de Connally. A hora exata do assassinato foi registrada por 4 testemunhas. O agente especial Rufus W. Youngblood, o motorista do serviço secreto David F. Powers e os agentes Kenneth O'Donnell e Roy Kellerman. Jacqueline Kennedy estava ao lado do marido e acenava para o público quando os projéteis foram disparados. Ela se virou somente quando ouviu um grito do governador e percebeu que seu esposo segurava a garganta, antes do tiro fatal na cabeça. Posteriormente, Connally testemunhou que, ao ouvir tiros, reconheceu-os como sendo de um rifle, e logo lhe ocorreu que estava diante de uma tentativa de assassinato. Roy Kellerman foi o primeiro agente a ordenar que saíssem da passeata e fossem imediatamente para o hospital. O segundo a perceber a gravidade da situação foi William Greer, que dirigia um dos carros que seguiam Kennedy. Olhando para trás, Kellerman viu o momento em que a senhora Connally puxou o marido para seu colo e o agente especial Clinton J. Hill reclinou-se na parte traseira do veículo. No relatório da comissão, consta que, ao perceber que o presidente havia tombado para o lado após o primeiro tiro, Hill saiu do carro para acudi-lo, mas em apenas 5 segundos a segunda bala foi disparada. Rapidamente, a comitiva dirigiu-se ao Parkland Hospital, que já havia sido notificado do acontecimento. Quando os feridos chegaram, cerca de 5 minutos mais tarde, a instituição já havia preparado 2 quartos, embora só soubessem dos ferimentos do presidente. Havia 12 médicos à disposição. O clínico de Kennedy, Admiral Berkeley, chegou no hospital alguns minutos mais tarde. O primeiro profissional a examinar JFK foi o Dr. Charles J. Carrico, na época residente de cirurgia geral. Segundo ele, o paciente estava com a pele azulada, tinha a respiração lenta e irregular, não apresentava nenhum movimento voluntário, as pupilas dilatadas não reagiam à luz e o pulso não era palpável. Contudo,
foram identificados sons no peito similares a batimentos cardíacos. Assim, Carrico concluiu que o homem ainda estava vivo. A partir disso, o Dr. Malcolm O. Perry assumiu o tratamento, decidindo fazer uma traqueostomia, enquanto Charles e outro médico injetavam sangue e outros fluidos no presidente. No entanto, sem respostas cardíacas, neurológicas ou musculares, John Kennedy foi declarado morto a 1h da tarde, meia hora após ser baleado. A comissão Warren registrou que, enquanto parte da equipe tentava reanimar Kennedy, outra parte se encarregou de Connally. O governador do Texas passou por 3 cirurgias a fim de remover todas as balas. Apesar da gravidade da situação, ele não corria perigo de morte. O corpo do presidente foi removido perto das 2h da tarde, mesmo com protestos das autoridades locais, que afirmaram precisar do cadáver na cidade até ser realizada a autópsia. Dentro de um caixão, o corpo foi levado ao avião que transportou a comitiva a Dallas. Uma matéria publicada pela BBC no dia 27 de outubro de 2017 conta que do outro lado do oceano, em Cambridge, no Reino Unido, o jornal local Cambridge News recebeu uma ligação anônima 25 minutos antes do assassinato. O telefonema informou que uma grande notícia aconteceria nos Estados Unidos e que a mensagem deveria ser repassada à embaixada americana em Londres. Quando a ligação foi apurada pelo serviço de inteligência britânico MI5, descobriu-se que quem atendeu foi um repórter sênior. Contudo, a identidade de ambos não foi descoberta. Dentre as teorias a respeito do crime está a do cineasta Oliver Stone. Uma matéria publicada em 13 de julho de 2021 pelo El País relata que ele já produziu 3 documentários sobre o tema. JFK, a pergunta que não quer calar, a história não contada dos Estados Unidos e JFK revisitado, através do espelho. Para Stone, se o assassinato não foi culpa do Departamento de Investigação Federal, o FBI, e da Agência Central de Inteligência, a CIA, os serviços de inteligência ao menos manipularam as provas que levariam à verdade. O cineasta defende que John Kennedy foi o último presidente norte-americano a lutar pela paz mundial. Isso porque ele tentou melhorar a relação com Cuba, negociou a não proliferação nuclear com a União Soviética e considerou tirar os Estados Unidos da Guerra do Vietnã, além de defender ideais anticolonialistas. As afirmações sobre o político foram também confirmadas pelo seu secretário de defesa, Robert McNamara, em suas memórias. Nas pesquisas sobre as comissões investigadoras do crime, Stone descobriu que um dos integrantes, chamado Gerald Ford, alterou o diagrama da autópsia para mudar o local atingido por um dos disparos. Semanas depois da alteração, o mesmo documento continha o disparo em seu local original. Outras teorias levantadas em torno da morte de Kennedy são apresentadas pelo Aventuras na História, do site UOL. O texto de novembro de 2021 fala que algumas das hipóteses apontam que o primeiro-ministro soviético da época, Nikita Khrushchev, teria se enraivecido após o presidente impedir a União Soviética de instalar uma base militar em Cuba. Com isso, teria ordenado o ataque contra Kennedy como vingança. A teoria é sustentada pelo fato de Lee Oswald ter visitado o país em segredo 2 vezes com sua esposa russa. Ainda, os arquivos sobre o caso que se tornaram públicos no governo Trump mostram que o atirador teria conversado com o agente Valery Vladimirovich Kostikov no Comitê de Segurança de Estado da União Soviética, a KGB, meses antes do assassinato. Também foi levantada a possibilidade de que membros do crime organizado podem ter se voltado contra o presidente após a frustrada invasão à Baía dos Porcos, em 1961. Na ocasião, um grupo paramilitar de exilados cubanos contra o governo de Fidel Castro tentaram invadir uma das costas de Cuba. Corroborando com a teoria, há a perseguição à máfia de Robert Kennedy, irmão mais novo do presidente e procurador-geral. Dessa forma, os líderes da organização poderiam querer o presidente morto para enfraquecer a influência da família Kennedy. Jack Ruby, que atirou em Oswald, também tinha conexão com o crime organizado. Além disso, Lyndon Johnson, presidente eleito dos Estados Unidos em 1963, pode ter sido outro idealizador do assassinato. O Aventuras na História relata que, por conta do governo Kennedy, ele perdeu influência até mesmo em seu estado natal, o Texas. Assim teria sido movido por ambição
e recebido ajuda da CIA e de magnatas que consideravam o seu governo mais lucrativo do que o governo vigente, em especial por Johnson defender a permanência do exército americano no Vietnã. Essa versão do crime ainda sugere que o político teria recebido a ajuda de George W. Bush, na época um funcionário da CIA, que almejava a presidência e estava em Dallas no dia dos disparos. O próprio Johnson, por outro lado, defendeu a teoria de que o assassinato havia sido orquestrado por Fidel Castro, visto que agentes americanos já haviam planejado assassinar o então presidente cubano. Outra suspeita é a de que Oswald fosse um agente da CIA e que outros membros do Serviço de Inteligência adulteraram os documentos do FBI para registrar a história de que ele era um comunista que agiu sozinho. Sem dúvidas, a morte de JFK é um crime que reverbera até os dias atuais, com tantas teorias e conspirações a seu respeito. Theodore Robert Cowell, nome do serial killer popularmente conhecido como Ted Bundy, foi a julgamento 2 vezes por diferentes assassinatos, em junho de 1979 e em janeiro de 1980. Ele foi condenado à morte em ambos os casos. De acordo com uma matéria da página Aventuras na História, do portal UOL, o criminoso teve a condenação cumprida em 24 de janeiro de 1989 e morreu na cadeira elétrica. No texto, consta que suas últimas palavras foram: "Gostaria que você desse meu amor à minha família e amigos." Theodore nasceu em novembro de 1946, em Vermont, nos Estados Unidos, e ganhou o sobrenome Bundy de seu padrasto, pois nunca conheceu o pai biológico. Em 1966, depois de ter passado 1 ano na Universidade de Puget Sound, transferiu os estudos para a Universidade de Washington, onde conheceu Stephanie Brooks. O relacionamento amoroso entre os dois durou 1 ano, até a mulher terminar com Bundy, supostamente pela imaturidade do parceiro. Após a separação, Ted mudou-se para a Filadélfia e ingressou na Universidade Temple. Naquele ano, 1969, ele tentou seu primeiro sequestro. No entanto, seus primeiros assassinatos foram documentados somente em 1974, quando Bundy tinha 27 anos. Ao todo, Ted Bundy violentou e matou 36 mulheres. Uma matéria de 22 de janeiro de 2021 na revista Galileu relata que Bundy passou por diversos setores na sua vida profissional, como uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e o Comitê Anticrime de Seattle, no qual foi responsável por uma cartilha de prevenção ao estupro voltada para mulheres. No que se trata da vida amorosa, o homem teve, depois de Stephanie, um relacionamento com Elizabeth Kloepfer e foi uma figura paterna para Molly, filha da namorada. Em 1974, algumas meninas desapareceram nos campos universitários de Washington e Oregon, área próxima à residência do serial killer. Durante o outono desse ano, ele matriculou-se na Universidade de Utah, na qual foram registrados sequestros, abusos e morte de alunas após a chegada de Bundy. Carol DaRonch foi uma das vítimas, mas escapou e relatou o crime às autoridades, inclusive delatando Bundy como o culpado. Debbie Kent, uma menina de 17 anos, desapareceu somente algumas horas depois da fuga e da denúncia de Carol. A revista Galileu conta que no mesmo período foi encontrado uma espécie de cemitério com diversas ossadas em uma floresta de Washington. Após exames, as autoridades constataram que os restos mortais eram das garotas desaparecidas na própria cidade e em Utah. Com Theodore na lista de suspeitos devido à denúncia de outras vítimas, os investigadores de ambos os locais comunicaram-se e formaram o perfil do assassino, dando-lhe o nome de Ted. Foi Elizabeth Kloepfer, a ex-namorada de Bundy, que confirmou para a polícia que o rapaz havia de fato estado na área das mortes. Assim, o nome dele passou para o topo da lista de suspeitos, mas sua primeira prisão aconteceu somente em 1975. O criminoso foi detido por acaso pelo policial de trânsito Bob Hayward, pois desrespeitou diversos sinais vermelhos e andava com os faróis desligados. O policial julgou a atitude suspeita e, quando parou o veículo do homem, encontrou algemas, um capuz feito de meia calça com furos para os olhos, uma corda e outros objetos questionáveis. Somente depois de preso,
Ted Bundy foi reconhecido e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Durant. Ele seria julgado também pelo assassinato de Karen Campbell, uma das vítimas de Utah, mas fugiu do presídio em 1977 após 2 tentativas frustradas. Ainda de acordo com a Galileu, em janeiro de 1978, o assassino cometeu mais um crime ao invadir a casa da Irmandade Chi Omega, da Universidade Federal da Flórida. Lá, ele espancou e estrangulou até a morte 2 meninas, além de estuprar e morder violentamente as nádegas e os mamilos de uma delas. Bundy bateu na cabeça de 2 outras moradoras do local, que foram salvas com a chegada da colega Nita Neary. Esta explicou à polícia na época que encontrou a porta de entrada entreaberta e logo ouviu barulhos vindo do andar de cima, onde encontrou um homem de boné azul carregando algo parecido com um tronco. Nesse momento, ele deixou a casa e invadiu outra na mesma noite para tentar estuprar outra jovem. No entanto, desistiu por medo de ser encontrado. Um mês depois, ele sequestrou, mutilou e jogou Kimberly Leach, de apenas 12 anos, em um rio. Porém, uma semana depois, Bundy foi parado em Pensacola, na Flórida, por dirigir um carro roubado. Com isso, foi preso pela 2ª vez, e sua condenação teve o respaldo de testemunhas da Universidade da Flórida e de colegas de Kimberly. Ainda foram achadas evidências físicas ligando Bundy aos assassinatos, sendo uma delas as marcas de mordida deixadas em uma das vítimas de Chi Omega. Durante o julgamento, ele se negou a ter um advogado e defendeu a si mesmo. Com isso, recusou o acordo proposto, no qual ganharia 3 sentenças de 25 anos em troca da confissão dos crimes contra a Irmandade e contra Kimberly. Ted Bundy então foi a júri em junho de 1979 pelos assassinatos em Chi Omega e saiu condenado a 2 penas de morte, apesar da tentativa de seduzir o júri. Já em janeiro de 1980, ele foi julgado pela morte de Leach e, diferentemente do outro julgamento, aceitou ser representado por advogados. Devido às provas contra o criminoso, a estratégia dos profissionais foi alegar a insanidade de seu cliente, algo que influenciou o comportamento de Bundy perante o júri. Dessa vez, ele teve diversos ataques de raiva nos quais encarava os jurados e a plateia. A defesa, contudo, não teve sucesso, e o homem foi condenado a uma 3ª sentença de morte. Durante a fase da condenação, Bundy casou-se com uma jovem chamada Carol Boone. Ela testemunhou a favor do marido e acreditava em sua inocência, chegando a ter uma filha com ele, uma menina chamada Rose Bundy. A Galileu relata que, anos após o julgamento, quando não havia mais possibilidade de apelação, o assassino concordou em conversar com um grupo de investigadores. Na ocasião, ele confessou ter matado 36 mulheres, além de descrever o que fez com cada uma e onde escondeu os cadáveres. A partir da confissão, foi possível traçar o perfil das vítimas e quais estratagemas o homem usava para atraí-las. Os documentos apontaram que Bundy geralmente se aproximava das mulheres para pedir ajuda para levar algo ao carro, usando até gesso e muletas a fim de parecer inofensivo. Quanto ao perfil das moças, se confirmou que eram, em sua maioria, parecidas com as mulheres com quem namorou. Ao longo dos anos, seu modus operandi mudou. No início, o homem costumava invadir casas durante a noite e atacar a vítima enquanto dormia. Com a sofisticação de seu método, passou a atrair as mulheres para seu carro e lá as espancava e algemava, antes do abuso e do assassinato. Depois transportava o corpo para um local distante, onde queimava as roupas. Houve vezes em que o criminoso praticou necrofilia, vestindo, maquiando e até tirando fotos com os cadáveres. Os investigadores acreditam que ele tinha práticas sexuais com os corpos até chegarem ao estado de putrefação avançado. Também fez parte da confissão o fato de ele ter decapitado cerca de 12 das vítimas, mantendo as cabeças por um tempo em seu apartamento antes de descartá-las. No caso de Donna Manson, após a decapitação, ele incinerou a cabeça da vítima na lareira de Clopfer, sua ex-namorada. Com base em estudos e nas afirmações de Bundy, as autoridades acreditam ter existido 65 vítimas a mais do que as conhecidas. A primeira delas teria sido o vizinho de 8 anos de idade de Ted, que na época tinha 14 anos. Até hoje,
há um debate entre especialistas sobre os possíveis transtornos psicológicos de Bundy. Algumas possibilidades apontadas são o transtorno bipolar ou o transtorno de personalidade múltipla, visto que a tia-avó do homem já relatou ter visto ele se transformar em uma pessoa totalmente diferente. O seu comportamento também poderia se encaixar em alguns tipos de psicose, como o transtorno de personalidade antissocial, popularmente conhecido como sociopatia e psicopatia. Algumas características do transtorno presentes no assassino são charme e carisma forjados, nenhuma distinção entre certo e errado, e falta de empatia e de remorso. Um dia antes de sua execução, Ted Bundy concedeu uma entrevista a James Dobson, psicólogo e fundador da organização evangélica cristã Focus on the Family. Na ocasião, ele falou sobre a origem pornográfica de seus crimes, que começaram quando Bundy não achava mais pornografia gráfica o bastante para si e começou a questionar se não poderia fazê-la na vida real. Devido à fama de Bundy, diversas produções cinematográficas e literárias foram feitas a seu respeito. Em matéria de 3 de abril de 2020, o jornal Folha de Pernambuco citou algumas dessas. No documentário de 4 episódios Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy, são mostradas entrevistas gravadas com Bundy antes de cumprir sua pena e com agentes de polícia, advogados e jornalistas que acompanharam o caso. O trabalho foi feito em 2019 pela plataforma de streaming Netflix. Já a concorrente, Amazon Prime Video, produziu a série documental Ted Bundy, Falling for a Killer, baseada em depoimentos de Elizabeth Klopfer e sua filha. Na literatura, há Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da autora Anne Rule, colega que conheceu e se aproximou de Bundy antes de saber dos assassinatos. O livro, então, remonta suas memórias pessoais e traz informações que conseguiu como repórter investigativa. Em 12 de junho de 1994, a ex-esposa do atleta O.J. Simpson, Nicole Brown, e um amigo dela, Ronald Goldman, foram achados mortos na residência da mulher. De acordo com uma matéria publicada pela página Canal Ciências Criminais, pertencente ao Jus Brasil, a suspeita das autoridades recaiu quase imediatamente sobre o astro do futebol americano. Mesmo inocentado no tribunal, a mídia continuou julgando-o de forma pública, até que em 2008, Simpson foi condenado, não pelo assassinato, mas por assalto à mão armada e sequestro em Las Vegas. Em 14 de dezembro de 2021, aos 74 anos, ele foi solto por bom comportamento nos anos de prisão. Orenthal James Simpson nasceu em 9 de julho de 1947 e, em 1967, levou os Trojans, time de futebol americano da Universidade do Sul da Califórnia, ao título nacional. Ele entrou na Liga do Futebol Americano, a National Football League, popularmente chamada de NFL, em 1969 para o time nova-iorquino Buffalo Bills, na posição de running back. O site Galileu, em texto de 15 de dezembro de 2021, conta que O.J. teve o auge de sua carreira entre 1972 e 1976 e conquistou o recorde de jardas em 1973. Alguns anos depois, ele entrou para o Hall da Fama da NFL. Simpson também participou de propagandas e filmes, como a trilogia de comédia Corra que a Polícia Vem Aí. As suspeitas do homicídio nos anos 1990 começaram pois O.J. e Nicole se relacionaram por 7 anos. O romance teve início logo após a separação do jogador de sua primeira esposa, Marguerite Whitley. Ainda segundo o canal Ciências Criminais, o suspeito expunha traços de atitudes violentas com sua nova esposa. No ano em que a união foi oficializada, Simpson quebrou as janelas do carro de Nicole após uma discussão durante a qual a mulher se refugiou no veículo. Apesar disso, o casal teve 2 filhos, Sydney e Justin. Após a separação, O.J. continuou a ter ataques de raiva direcionados a Brown, como na ocasião em que invadiu a casa dela, fazendo com que a ex-companheira tivesse que se trancar na cozinha como proteção. Assim, quando o duplo homicídio aconteceu, o passado violento de Simpson fez com que ele se tornasse o principal suspeito. 5 dias após o crime, o jogador foi formalmente acusado pelas mortes,
e tentou fugir da polícia em uma perseguição. A fuga ocorrida na Califórnia foi transmitida ao vivo em diversos canais televisivos, mesmo tendo acontecido no mesmo dia da abertura da Copa do Mundo da FIFA de 1994. O carro era dirigido por um amigo, e enquanto eram seguidos pelo comboio policial, O.J. ligou para um detetive da polícia de Los Angeles para avisar que não estava fugindo. Ele só queria visitar o túmulo da ex-esposa. No veículo foi encontrada uma mochila contendo uma arma, dinheiro e o passaporte do jogador, mas a promotoria nunca usou isso como prova. Depois de ser conduzido à prisão, iniciou-se um debate público acerca da brutalidade das mortes, além de discutir-se muito a questão racial que envolvia o crime, por se tratar de um homem negro acusado de matar 2 pessoas brancas. Com isso, o júri responsável pelo caso foi composto por 12 pessoas, a maior parte negra. Embora as provas técnicas e periciais apontassem O.J. como culpado, a defesa levou o debate da questão racial para o tribunal e contornou a situação. Simpson, então, foi declarado inocente. No entanto, a cobertura midiática do que ficou conhecido como o julgamento do século fez com que o astro do futebol americano ficasse marcado pelo duplo homicídio, mesmo após a absolvição. Conforme o site Exame, em texto de 15 de dezembro de 2021, em 1997, Simpson foi considerado culpado pelo assassinato em processo civil. A pena foi o pagamento de indenização no valor de 33,5 milhões de dólares à família de Ronald Goldman. Após isso, ele escreveu um livro chamado If I Did It, Se Eu Tivesse Feito, em tradução livre, contendo detalhes sobre um assassinato hipotético de Nicole e Ronald. Até os dias atuais, entretanto, Simpson se declara inocente. Alguns anos mais tarde, em 4 de outubro de 2008, O.J. Simpson foi condenado por sequestro e assalto à mão armada pelo Tribunal do Estado de Nevada, em Las Vegas. Uma matéria do portal G1, publicada no mesmo dia da condenação, informou que o júri foi composto por 12 pessoas que, de maneira unânime, consideraram culpados O.J. Simpson e seu amigo Clarence Stewart. Os jurados reuniram-se por 13 horas para deliberar sobre a decisão e ouviram 22 testemunhas durante o julgamento. Em dezembro de 2008, foi divulgada a pena de 33 anos em regime fechado para Simpson. Em 4 de outubro de 2008, veio a público a notícia de que, em setembro de 2007, o jogador, Stewart, e mais alguns homens entraram em um hotel-cassino de Las Vegas e invadiram o quarto onde estavam hospedados 2 comerciantes de artigos esportivos. O grupo levou bolas de futebol, placas e fotos que O.J. alegou serem suas. Os promotores públicos disseram que 2 dos homens portavam armas, e estes defenderam-se, explicando que foi a pedido do astro do esporte. Já o jogador afirmou que nenhum armamento havia sido usado. Simpson foi preso logo após o ocorrido, mas pagou uma fiança de $125 mil para ser solto. No entanto, em 1º de outubro de 2017, O.J. recebeu liberdade condicional e deixou a penitenciária de Lovelock, em Nevada, após 9 anos em cárcere. O conselho responsável pela liberdade condicional já havia se reunido em julho daquele ano e votou por unanimidade pela soltura de O.J. Já em 14 de dezembro de 2021, o Departamento de Segurança Pública de Nevada declarou a liberdade de Simpson por bom comportamento. A CNN conta que a liberdade condicional estava programada para acabar em 9 de fevereiro de 2022. No entanto, o atleta recebeu uma dispensa antecipada. O Conselho de Comissários de Liberdade Condicional de Nevada reuniu-se em 30 de novembro de 2021 para discutir a liberdade do astro após receber uma carta de recomendação da Divisão de Liberdade Condicional de Nevada. A decisão tomada pelo Conselho foi ratificada em 6 de dezembro. Ainda em 2007, depois de Simpson tentar publicar seu livro, a revista norte-americana Newsweek recebeu um capítulo da obra após a suspensão de venda da mesma, em que o jogador parece assumir responsabilidade pelos homicídios de 1994. A revista americana relatou que recebeu de forma anônima uma das cópias de Se Eu Tivesse Feito. No trecho comentado, O.J. diz ter discutido com Nicole em frente à casa dela, onde a mulher caiu e bateu a cabeça, e logo depois ele se lembra de estar segurando uma faca ensanguentada, com a ex-esposa e Ronald mortos. Mark Miller, editor da Newsweek,
disse que o tom confessional acontece porque os detalhes estão muito alinhados com as provas do crime. O livro foi publicado no fim de 2006 pela editora Reagan Books, mas a opinião pública considerou a obra insensível e, por conta disso, sua distribuição foi suspensa. Assim, os 400 mil exemplares impressos foram recolhidos e destruídos, e a editora responsável, Judith Reagan, foi demitida. Miller explica que, no relato, Simpson diz ter ido até Brown acompanhado de um amigo chamado Charlie. Chegando na residência, encontrou Ronald, e a mulher tentou atacá-lo. Ela então teria perdido o equilíbrio e batido a cabeça, deixando com que o amigo assumisse os ataques. O momento das facadas não é descrito nas páginas do livro. O autor apenas comenta que algo deu errado, embora não pudesse esclarecer como. O caso de O.J., especialmente em relação ao duplo homicídio, deu origem a algumas produções documentais. Dentre elas está a série de 5 episódios O.J. Made in America, produzida pela ESPN. A própria emissora, em notícia de 24 de janeiro de 2017, explicou que, para além de retratar somente a trajetória do jogador e as consequências do julgamento para sua vida, o documentário também mostra o contexto sociopolítico da época. Assim, há um grande foco em questões raciais, como a luta de atletas pelos direitos civis dos negros e as manifestações após a morte de um taxista negro cometida por um policial branco em 1992. A série antológica American Crime Story também já retratou o julgamento do astro. Foi dedicada a uma temporada inteira ao caso de Simpson. A temporada foi inspirada no livro The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson, de Jeffrey Toobin. O autor foi o repórter que cobriu o julgamento nos anos 1990 para a revista New Yorker. Apesar de partir do princípio de que Simpson é culpado, o jornalista apresenta diversas informações no livro para mostrar por que o jogador foi inocentado. De acordo com ele, os autos do processo totalizaram 50 mil páginas e 133 testemunhas foram ouvidas. Por conta de sua relevância no esporte e na indústria do entretenimento, o caso de O.J. Simpson sempre gerou muita repercussão e, até hoje, muita curiosidade em todo o mundo. Ocorrido em outubro de 2002, o caso von Richthofen teve como vítimas a família de mesmo sobrenome. Neste crime, a primogênita do casal, Suzanne Louise, foi acusada pelo assassinato dos pais. Manfred von Richthofen, o pai de Suzanne, era um engenheiro alemão naturalizado brasileiro, enquanto Marisia von Richthofen era uma renomada psiquiatra. Segundo o site Memória Globo, coluna do G1 que recorda matérias singulares ocorridas pelo mundo, o dia 30 de outubro de 2002 foi marcado pelo assassinato frio e premeditado do casal Richthofen. O fato ocorreu enquanto eles dormiam em sua casa, localizada em um bairro nobre de São Paulo. Já no dia seguinte, após ganhar repercussão nacional, a polícia suspeitava que os criminosos fossem conhecidos da família, visto que os alarmes da mansão não foram ouvidos e não havia sinais de arrombamento na residência. Daniel Cravinhos, namorado de Suzanne e instrutor de aeromodelismo de seu irmão caçula, foi apontado como ajudante na execução dos assassinatos junto de seu irmão, Christian Cravinhos. A situação de Christian se complicou quando ele adquiriu uma motocicleta 10 horas após as execuções, visto que uma quantia de dinheiro havia sido furtada da casa para simular latrocínio. O rapaz declarou diante da polícia que a casa caiu a partir desse acontecimento. Com isso, eles se entregaram um a um diante da pressão exercida pelos investigadores. Assim, os três, os irmãos Cravinhos e Suzanne, confessaram participação no crime, após uma semana de investigações. Quando Suzanne depôs e confessou o crime, usou como justificativa o amor que sentia por seu namorado, pois os pais reprovavam o relacionamento. No dia 8 de novembro de 2002, em reportagem exibida no Jornal Nacional, foi constatado que a garota e o namorado já planejavam assassinar as vítimas desde agosto do mesmo ano. Assim, após a morte dos genitores de Suzanne, o casal gozaria da almejada união, além de toda a fortuna deixada para os herdeiros. Conforme o canal Ciências Criminais do Jus Brasil, a cena do crime diz muito e bastava que essa linguagem fosse entendida para que o perito pudesse decifrar o que de fato havia ocorrido.
No local via-se o triste cenário de um casal na cama. Marisia apresentava diversos golpes desferidos brutalmente contra sua cabeça, além de uma toalha enfiada na boca. Seu marido, Manfred, também apresentava lesões na cabeça e tinha uma arma ao seu lado, com somente uma bala identificada e intacta. Como os alarmes não soaram e havia bagunça em apenas 2 cômodos da casa, os policiais concluíram que seria uma cena forjada de latrocínio. Conforme explicado pelos irmãos Cravinhos ao júri, Suzane entrou na casa, subiu aos aposentos de seus pais e, constatando que eles estavam dormindo, fez sinal para que os cúmplices subissem e executassem o plano. Enquanto isso, o irmão mais novo dela, Andreas, que costumava sair na companhia de Suzane e Daniel, foi deixado em uma lan house, permanecendo assim desvencilhado dos eventos. Logo após as execuções, ainda segundo os ciências criminais, Suzane e Daniel concentraram-se em produzir um álibi. Desta maneira, o jovem casal, após deixar Christian em seu apartamento, deslocou-se até um motel, solicitando uma suíte presidencial e pagando cerca de R$300 pelo quarto. Como forma de fortalecer a prova, Daniel pediu a nota fiscal dos serviços prestados, incomum quando se trata de motéis. Por conta disso, a polícia suspeitou do esforço inusitado para sustentar a ideia de que eles estavam no estabelecimento. Por volta das 3 horas da manhã, o jovem casal foi até a lan house buscar Andreas, e por volta das 4 horas, após deixarem Daniel em casa, Suzane chegou à sua residência com o irmão. Quando a jovem constatou que as portas estavam abertas, Andreas se preocupou, entrando na casa e chamando por seus pais. Suzane ligou para Daniel, que ligou para a polícia, esclarecendo que possivelmente a casa dos von Richthofen havia sido assaltada. O policial Alexandre Boto, responsável por dar a notícia das mortes à jovem, chocou-se com a atitude atípica de Suzane. Assim que ouviu sobre sua perda, a garota perguntou: "E agora, o que eu faço? E como devo proceder?" No julgamento ocorrido em 2006, Daniel alegou que foi usado pela ex-namorada para concretizar os planos dela. Inicialmente, Christian atribuiu toda a culpa a Daniel, afirmando não ter participação no duplo homicídio. Arrependido, o homem disse que só assumiu culpa no início das investigações, numa tentativa de diminuir a pena do irmão. Astrogildo Cravinhos, pai dos jovens, concedeu uma entrevista para o Jornal da Globo, na qual disse que o crime é inexplicável e que os filhos tinham um envolvimento com drogas. Também em 2006, após meses de negociação com a emissora Globo, a jovem, então condenada, concordou em dar uma entrevista para o programa Fantástico. Suzane, que estava em liberdade enquanto aguardava um novo julgamento, marcado para junho, calçava pantufas e apresentava um comportamento demasiado infantil. Chorava persistentemente e falava da saudade que sentia dos pais. No entanto, as câmeras do programa captaram Suzane em uma conversa com os advogados antes da gravação oficial da matéria, na qual o grupo trocava informações sobre a aparência que a condenada precisava transmitir ao público, a fim de se mostrar arrependida e facilmente manipulável, dirigindo assim a culpa dos homicídios ao então ex-namorado. Diante de tamanha repercussão, o Ministério Público ordenou que Suzane voltasse para a prisão imediatamente. Quase 10 anos, muito discretos aliás, se passaram até a mentora dos crimes ceder outra entrevista, desta vez ao apresentador Gugu Liberato. Segundo as informações do jornalista Ulisses Campbell, que escreve para O Globo, após 2 anos fora dos holofotes da Rede Record, Gugu conseguiu a entrevista mediante o pagamento de R$120 mil à entrevistada, além de 3 máquinas de costura dadas a ela e a sua então namorada, Sandrão, como presente. Nesta entrevista, Suzane falou normalmente sobre a vida livre e desregrada proporcionada por Daniel, oposta da educação rígida imposta por sua família. A garota contou ainda que conheceu o ex-namorado quando tinha 14 anos, no Parque do Ibirapuera, enquanto ele atuava como instrutor de voo de seu irmão mais novo. Já em 2021, o cinema brasileiro decidiu investir na temática de crimes ocorridos em território nacional, estrelando assim 2 filmes do serviço de streaming Prime Video, A Menina que Matou os Pais, juntamente com O Menino que Matou Meus Pais,
filme duplo que compreende tanto a versão de Suzanne, que culpa Daniel, apontando-o como o verdadeiro assassino, quanto a versão dele, que designa Suzanne como manipuladora, na qual ele é visto como um instrumento para atingir os planos que ela traçou, mas se negava a executar. As obras, porém, dentro de seu caráter artístico, se aprofundam na vida do casal, construído através de seus relatos, deixando as investigações reais sobre o caso em segundo plano. Além da notoriedade advinda dos filmes, a assassina voltou a chamar a atenção em 2021, ao começar a cursar farmácia e, em seguida, migrando para o curso de biomedicina. Ela frequenta as aulas na faculdade utilizando tornozeleira eletrônica, para não haver risco de fuga. Em sua primeira aparição na instituição de ensino, ela foi acompanhada de um advogado. Uma estudante não identificada relatou que Suzanne é tratada como uma verdadeira celebridade, distribuindo sorrisos simpáticos e cínicos aos colegas. Daniel Cravinhos está livre, permanecendo discreto ao lado da esposa, a biomédica Aline Bento, que inclusive perdeu 2 empregos em função de estar associada à imagem de um assassino. Uma prima da mulher comenta em entrevista à Veja que o emprego de Aline mantém-se exclusivamente em função do anonimato que ela preserva ao atender o público. A moça conheceu Daniel enquanto foi visitar seu irmão, acusado de furto, na cadeia. Daniel e o atual cunhado eram colegas de cela e, de acordo com a moça, se deparar com o rapaz foi uma surpresa agradável. Embora Christian tenha recebido uma pena de 1 ano a menos do que os outros 2 réus, permanece preso, pois perdeu o direito ao regime aberto, conquistado em 2017, após envolver-se em uma confusão de bar. Além de participar de uma briga na qual agrediu uma mulher, Cravinhos também foi detido portando munições de uso restrito. Andreas, após as perdas traumáticas, foi criado pela avó e por um tio, longe de todo o assédio. Em 2005, passou em 2 vestibulares, de farmácia e de bioquímica, ambos na Universidade de São Paulo. Mais tarde, passou também em medicina na Unifesp. O rapaz só veio a público em 2015, condenando uma reportagem do Estadão que dizia que seus pais, Manfred e Marísia, possuíam contas milionárias no exterior. Por meio de carta, Andreas alegou o quanto toda a sociedade acha desprezíveis tais crimes e que ele segue a mesma crença, mas que manchar a reputação de um casal incapaz de se defender não é o caminho para protesto. O rapaz manifestou o desejo de construir uma vida no exterior e mudar seu sobrenome, a fim de desvencilhar-se completamente de Suzanne. As últimas notícias que se tem sobre Andreas von Richthofen são de 2015, quando ele foi visto pulando um muro de diversas residências. Quando indagado, o homem, então com 29 anos, não sabia se identificar, além de balbuciar palavras sem sentido. Charles Manson, depois de se frustrar com sua carreira musical, criou uma seita de filosofia hippie durante os anos 1960, a qual foi responsável por matar pelo menos 9 pessoas e ficou amplamente conhecida principalmente pelo caso Tate LaBianca. Charles Mills Maddox nasceu em Cincinnati, Ohio, no dia 12 de novembro de 1934, e sua infância foi conturbada. Depois de diversas tentativas falhas de aborto, a mãe o registrou como sem nome Maddox. O menino não conheceu o pai biológico e, devido a um breve relacionamento da mãe, herdou o sobrenome Manson. Assim, o jovem viveu sua primeira infância principalmente com a avó e o tio, que o agredia frequentemente. Quando chegou à adolescência, viveu em reformatórios por conta dos constantes delitos que praticava. Por causa disso, o garoto passou por muitas avaliações psiquiátricas, as quais revelaram que ele possuía uma inteligência acima da média. Já com 20 anos, Manson se casou pela primeira vez e teve um filho, mas logo foi preso novamente. Após ficar livre, aos 26 anos, conheceu uma prostituta que se tornou sua segunda esposa, com a qual teve seu outro filho. Nessa época, Manson buscou uma carreira artística como compositor musical, chegando até mesmo a participar de gravações da banda The Beach Boys. Porém, de acordo com uma matéria do dia 20 de novembro de 2017 do jornal Omelete,
suas músicas eram sonoramente medíocres. Aos 32 anos, Manson se mudou para a Califórnia, onde, depois de se interessar por religião e ciência, iniciou um grupo hippie localizado em um antigo set de filmagens chamado Spahn Ranch. Essa comunidade se autodenominou Família Manson, devido à admiração que seus participantes tinham pelo líder. Uma matéria do dia 30 de julho de 2019 da revista Galileu afirma que as pessoas que formavam o grupo eram majoritariamente jovens de famílias abastadas, que, movidos por uma filosofia de paz e amor, além de históricos de relações conturbadas com seus pais conservadores, moravam nas ruas de Los Angeles. Sendo assim, Manson, que já possuía grande inteligência e poder de persuasão devido aos anos que viveu no mundo do crime, acabou por fazer com que esses seguidores o considerassem uma espécie de reencarnação de Jesus Cristo. Contudo, de acordo com uma matéria do dia 16 de maio de 2011 da revista Rolling Stone, o criminoso sempre negou essas declarações. Em 1968, quando foi lançado o disco White Album, da banda inglesa The Beatles, Manson convenceu seus discípulos de que diversas músicas contidas no álbum eram sinais enviados a ele pelo grupo. Estes sinais afirmavam que começaria uma guerra entre brancos e negros. Por consequência, a família Manson deveria se refugiar em um deserto, onde haveria uma entrada para uma cidade de ouro. Nesse local, Charles seria o quinto anjo, enquanto os outros 4 anjos seriam os membros da banda. Dessa maneira, o criminoso revelou uma data para a disputa, que não se concretizou. Por causa disso, ele mesmo, junto com seus seguidores, deveria começar a guerra. Assim, Charles Manson liderou e orientou diversos crimes ocorridos durante o verão de 1969 em Los Angeles. Essa onda de assassinatos foi responsável por um grande surto de terror e paranoia em Hollywood. Movidos por uma ideologia específica que pregava a revolução Helter Skelter, nome de uma das músicas do White Album, os seguidores de Manson realizaram seus delitos, conhecidos juridicamente como casos Tate-LaBianca. Na noite de 8 de agosto de 1969, um grupo de jovens composto por Tex Watson, de 23 anos, Susan Atkins, de 21 anos, Linda Kasabian, de 20 anos, e Patricia Krenwinkel, de 21 anos, invadiu a casa do produtor de cinema Roman Polanski, em Cielo Drive, que estava sendo ocupada por sua esposa e aspirante à atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, o ex-amante e famoso cabeleireiro Jay Sebring, e o roteirista Wojciech Frykowski, e sua namorada Abigail Folger. Conforme matéria do dia 20 de novembro de 2017 do jornal BBC News Brasil, Manson orientou a destruição total de qualquer pessoa que estivesse no local da forma mais cruel possível. Os jovens, que já conheciam o lugar, pois Charles os havia levado até lá em outra ocasião, encontraram uma janela aberta, com apenas uma tela impedindo a passagem. Sendo assim, Tex Watson cortou o tecido e, enquanto o resto do grupo vigiava o portão, entrou na casa e abriu a porta da frente para os outros colegas. Quando entraram, Frykowski, que dormia no sofá da sala, acordou. Ao perguntar o que eles queriam, Watson respondeu que ele era o diabo e que estava ali para fazer coisas do demônio. Os jovens reuniram todos os ocupantes da casa e amarraram-nos com uma corda na sala. Jay Sebring tentou argumentar contra os maus tratos a Tate, que estava grávida, mas por conta disso levou um tiro e 7 facadas de Tex. Frykowski, por sua vez, conseguiu se libertar, mas ao lutar com Susan Atkins, levou facadas na perna. Depois foi esfaqueado 51 vezes e levou 2 tiros de Watson. Abigail Folger, diante do tumulto, tentou fugir pela piscina, mas foi derrubada e esfaqueada por Patricia Krenwinkel e Tex. Ambos mataram a mulher com 28 facadas. Por fim, Sharon Tate implorou por sua vida e a de seu bebê, mas Atkins e Watson esfaquearam-na 16 vezes, diversos dos golpes desferidos na região da barriga. No dia seguinte, Manson organizou outro massacre. Mandou matar o executivo de supermercado Lino LaBianca e sua esposa Rosemary na casa do casal. Nesse caso, os 4 assassinos da noite anterior, mais a jovem Leslie Van Houten, de 19 anos, e Steve Grogan, de 23 anos, foram liderados pelo próprio Charles.
Desta vez, o líder participou ativamente da cena do crime. Manson, juntamente com Watson, entrou na casa das vítimas, que tinha as portas destrancadas, e rendeu o casal. Depois de chamar o resto do grupo, o mestre da seita ordenou que Watson esfaqueasse Leno diretamente na garganta. O homem sofreu 12 facadas e levou a inscrição em sangue da palavra guerra no peito. Depois disso, Van Houten foi ordenada a esfaquear a mulher e desferiu contra ela 41 facadas, as quais, conforme matéria do dia 9 de agosto de 2019 no jornal Estadão, foram feitas depois de já estar morta. Após a morte dos dois, Patricia Krenwinkel escreveu com sangue as palavras "nascer", "morte aos porcos" e "helter skelter" nas paredes da sala. Depois de finalizado o crime, Manson liderou o grupo para o apartamento do ator libanês Saladin Nader, buscando realizar outro assassinato. Ao deixar os jovens no endereço, o líder voltou com o carro para o rancho. Uma das participantes, Linda Kasabian, que esteve no crime de Cielo Drive como vigia e ficou perturbada pelos barulhos de dentro da casa durante o ocorrido, deliberadamente atuou para impedir a morte de Nader, já que bateu na porta do apartamento errado. Assim, o grupo abandonou o plano e fugiu para o rancho, mas não sem deixar rastros. Antes de irem embora, Susan Atkins defecou nas escadas do edifício. No dia seguinte, o assassinato de Tate e seus amigos se tornou manchete em todo o mundo. Porém, os suspeitos do crime ainda não haviam sido descobertos. O primeiro suspeito, na realidade, foi William Garretson, o caseiro contratado para cuidar da casa de Polanski durante sua ausência. Contudo, ele logo foi descartado. O crime na casa dos LaBianca, no entanto, foi descoberto rapidamente, somente 19 horas após ter sido cometido. A polícia, num primeiro momento, descartou a ligação entre os dois assassinatos. Porém, 4 dias depois, coincidentemente, foi feita uma busca em Spahn Ranch, em razão de furtos de carros na região, a qual levou à prisão de Charles Manson e 25 de seus seguidores devido à suspeita de roubo de automóveis. Com os criminosos sob custódia, a investigação por fim relacionou a seita com os dois crimes, devido aos dizeres deixados nas paredes. Dessa maneira, as impressões digitais deixadas nas armas foram comparadas com as de Watson e Krenwinkel, o que levou à descoberta dos autores dos homicídios nas duas casas. Posteriormente, foi descoberto que, liderada por Manson, a seita, na realidade, matou cerca de 35 pessoas. No final de 1969, ocorreu o julgamento de Manson e seus seguidores, que chegou ao veredito somente em 1971. O promotor, Vincent Bugliosi, apresentou aos jurados a história que ficou conhecida como teoria de Helter Skelter. Devido a essa acusação bem fundamentada, o líder da seita e seus discípulos foram condenados à morte. Porém, em 1972, o estado da Califórnia tornou a pena de morte ilegal e logo suas sentenças foram comutadas para prisão perpétua. A maioria dos seguidores de Manson continua presa, mesmo com diversos pedidos de liberdade condicional, os quais são sempre negados. Dentre os membros do culto, apenas Susan Atkins morreu em 2009, depois de ter uma perna amputada por conta de um câncer no cérebro. O líder da seita, Charles Manson, morreu de causas naturais em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos. Casamentos arranjados eram comuns no século XVII. Os divórcios, em contrapartida, eram raríssimos. Além do alto custo nos casos muito específicos em que era permitido, divorciar-se era basicamente um ato proibido. Neste contexto, segundo a publicação Giulia Tofana, a indomável envenenadora de maridos da Idade Média, do site Aventuras na História, uma mulher italiana passou a vender uma substância venenosa para esposas que buscavam se livrar de seus maridos. Pelo que diz a matéria da BBC News Brasil, Giulia Tofana, a cosmetologista do século XVII, que ajudou centenas de mulheres a se livrarem de seus maridos abusivos, foi através desse produto que cerca de 600 homens perderam a vida. É importante ressaltar que algumas das afirmações sobre a vida dela não foram comprovadas, e muito do que se diz surgiu a partir de especulações com o passar dos anos.
Uma publicação do site Sci-Fi Wire afirma que Giulia Tofana nasceu em Palermo, na Itália, em 1620. Sua mãe, Tofânia d'Adamo, foi executada em 1633 por assassinar o próprio cônjuge. Acredita-se, inclusive, que foi Tofânia quem passou para a garota a receita do que viria a se tornar seu grande negócio, a água Tofana. Contudo, há quem discorde desta informação e diga que o aprendizado veio da convivência da menina com muitos boticários, trabalhadores que fabricavam os medicamentos da época. De acordo com a revista Galileu, essa mistura era composta por beladona, uma planta tóxica, chumbo e arsênico. Segundo a matéria da BBC, o líquido não possuía cheiro, gosto ou cor, o que fazia dele a arma perfeita para os crimes. No que diz respeito a uma perspectiva estética, a beladona era usada naquela época para a dilatação das pupilas. Já o chumbo e o arsênico eram elementos comuns na fabricação de pós faciais. Giulia utilizava-se ainda de uma embalagem que fazia com que a água Tofana parecesse um cosmético ou até mesmo um óleo religioso com efeitos de cura, como forma de disfarçar o verdadeiro intuito do que estava contido no recipiente. Conforme contado pela podcaster Bailey Sarian, a água Tofana simulava uma enfermidade gerada naturalmente, com efeitos progressivos. Os sintomas causados se intensificavam conforme as doses. Na terceira, ocorria queimação no estômago, diarreia e vômito, e a quarta levava ao óbito. Durante o processo do assassinato, que era lento, havia tempo para, por exemplo, os maridos escreverem seus testamentos. Além disso, nesse intervalo, os homens tinham a possibilidade de refletir sobre o que fizeram de errado ao longo da vida e se prepararem para sua ida ao céu. A Chambers Edinburgh Journal, uma revista do século XIX, escreveu uma matéria chamada Tofana, the Italian Poisoner, em tradução livre, Tofana, a envenenadora italiana, dizendo que a substância era colocada em algum alimento líquido, como chá ou vinho, e que os sintomas, entre eles uma leve indisposição, a princípio não exigiam atenção médica. Caso convocado, o clínico diria que não havia nada demais com o paciente. No entanto, após a segunda dosagem da água Tofana, as manifestações aumentavam, precisando de um auxílio médico, que normalmente entendia que passavam a ser necessários descanso e dieta para o enfermo. Já após a terceira dose do veneno, o médico não compreendia por que os remédios não funcionavam. Nesse meio tempo, era dada a quarta dose do veneno, levando o homem à morte. A matéria traz ainda uma descrição a respeito de como as esposas costumavam agir. Nesse sentido, demonstravam uma forte ansiedade pelo estado do seu parceiro, e por conta desse sofrimento aparente, acabava por ser difícil suspeitar da moça como agente do crime. Conforme explicado por Sarian, a própria Giulia realizava recomendações sobre as atitudes que as companheiras deveriam ter quando se tornassem viúvas. A vendedora indicava que as moças fizessem a solicitação de um exame pós-mortem, ou seja, um procedimento para descobrir o que levou a pessoa ao óbito. Isso porque, na época, a tecnologia disponível não possibilitava a identificação dos elementos que levaram ao falecimento, e assim elas pareceriam inocentes, muito por conta de terem sido as realizadoras do requerimento de investigação. Para colaborar, o resultado da autópsia sempre indicava uma gripe sucedida por sintomas cada vez mais fortes. Do ponto de vista da comercialização, apesar de o veneno ter sido vendido para alguns homens, a imensa maioria das compradoras era mulher. Giulia era vista como uma amiga entre as clientes, que em grande parte passavam por dificuldades em seus relacionamentos. Como um todo, as moças eram bem discretas a respeito do mercado e, com uma divulgação feita boca a boca, informações sobre a substância chegavam apenas a mulheres consideradas de confiança pelas freguesas, até porque elas sabiam que, dependendo de quem soubesse, a produtora seria penalizada pelos seus atos, assim como poderiam ser todos aqueles que se utilizaram da mistura. Nesse sentido, a própria Giulia fazia questão de conhecer bem suas clientes, questionando quem indicou seu produto e verificando se as informações recebidas eram verdadeiras ou não. Tofana possuía um comércio de cosméticos como fachada para vender o veneno. Seu negócio durou muitas décadas, até um dia acabar sendo exposto.
O fato se deu quando uma cliente de Júlia preparou uma sopa para seu esposo e colocou a substância na refeição. Porém, arrependida, gritou para ele não comê-la. Eles brigaram e o marido bateu na mulher para saber o que tinha no alimento. Após lhe contar a verdade, ele a levou para as autoridades responsáveis de Roma e a cônjuge revelou a verdade. A informação de que alguém teria revelado seu comércio secreto chegou até Tofana, que resolveu fugir e pedir acolhimento em uma igreja, o que lhe foi concedido. No entanto, os moradores da cidade falavam a respeito do ocorrido, muitos acreditando no boato que dizia que Júlia tinha envenenado a água da região. Além disso, circulavam rumores a respeito de seu paradeiro. O povo foi até o esconderijo religioso em que ela se encontrava e a igreja acabou por entregá-la. A comerciante da água Tofana foi então presa, torturada e afirmou ter colaborado com a morte de cerca de 600 homens. Ainda de acordo com Sarian, conseguiram descobrir pela vendedora a identidade de algumas de suas clientes. Em 1659 foram executados sua filha, que trabalhava com ela, e outros colaboradores não especificados. A execução ocorreu no Campo dei Fiori, uma praça em Roma construída na segunda metade do século XV, a mando do Papa Calixto III, em uma área repleta de flores. Além deles, de acordo com Cassini, o mesmo aconteceu com algumas compradoras do veneno, mais especificamente as de classe baixa, enquanto as mais ricas não obtiveram penas tão drásticas. Porém, de uma forma geral, Sarian afirma que se tornava difícil ter noção de quem sabia a verdade sobre a água Tofana e quem comprava apenas cosméticos. Com isso, muitas mulheres relataram desconhecimento sobre a venda do veneno. Existem algumas contradições a respeito dessa história, pois os dados que a envolvem são pouco precisos. Algumas fontes, como Aventuras na História e a BBC, contam que o enredo de Júlia Tofana aconteceu no século XVII, enquanto outras acreditam que foi no século XVIII. Ocorrem ainda incertezas sobre o local dos ocorridos, variando entre Sicília, Roma, Nápoles e Palermo. A respeito da morte da mulher, também existem dúvidas. Alguns pensam que ela faleceu de forma natural, enquanto outros falam que ela foi estrangulada e jogada na igreja na qual se escondeu. Há ainda suposições de que ela continuou a vida dentro de um convento, persistindo em sua produção, a qual era distribuída por membros da igreja. Além disso, existem aqueles que entendem que Júlia não fazia a comercialização de venenos, sendo apenas uma mulher que vendia cosméticos em uma época em que ocorria uma caça às bruxas. Ademais, Bailey Sarian, de certa forma, indaga se de fato Júlia Tofana existiu, pois apesar de terem matérias redigidas sobre os fatos dessa história, não há retratos oficiais da moça que comprovem que ela era de fato uma pessoa real. Ainda segundo o site Sci-Fi Wire, o legado de Júlia se demonstra ao longo do tempo quase como um folclore. Por exemplo, o compositor clássico Wolfgang Amadeus Mozart supostamente disse em seu leito de morte que acreditava ter sido envenenado com água Tofana. Ainda nesse sentido, conforme essa mídia, as substâncias tóxicas de Júlia teriam influenciado o caso dos venenos, o qual, segundo o artigo L'Affaire de Poison, do Diário Popular, diz respeito a acontecimentos que se deram no final do século XVII, envolvendo veneno, magia e nobreza, gerando escândalo em Paris e histeria na corte em Versalhes. Em 2008, Isabella Nardoni, uma menina de 5 anos, foi jogada da janela do 6º andar do prédio onde moravam seu pai e sua madrasta, causando grande repercussão em todo o Brasil. Nascida em São Paulo no dia 18 de abril de 2002, Isabella de Oliveira Nardoni era filha de Ana Carolina Cunha de Oliveira e Alexandre Alves Nardoni. No ano de 1999, Ana Carolina conheceu Alexandre, mas depois de 1 ano e 2 meses de namoro, eles terminaram o relacionamento. Algum tempo depois, retomaram a relação e logo descobriram que, aos 17 anos, Ana estava grávida. Essa notícia, ao que tudo indica, não foi bem recebida pelo companheiro, que tentava ingressar na faculdade de Direito, seguindo os passos do pai, que era advogado. Sendo assim, ele decidiu separar-se de Ana Carolina, quando Isabella tinha apenas 11 meses. Em acordo jurídico, foi definida uma pensão alimentícia mensal de R$ 250, paga pelo pai de Alexandre, o advogado tributarista Antônio Nardoni,
e concedido o direito paterno a 2 visitas por mês, quinzenalmente. Em 2002, Alexandre tinha 29 anos e ingressou, no período noturno, na Faculdade de Direito em Guarulhos, onde conheceu Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá. Com 24 anos, a mulher assistia às aulas no período matutino. Os dois começaram um namoro e, um tempo depois, se casaram e tiveram 2 filhos. À época, o pai de Alexandre comprou 2 apartamentos de R$ 250 mil no edifício London, situado na rua Santa Leocádia, número 138, no distrito da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Nesse mesmo local, 6 anos depois, na noite do sábado de 29 de março, Alexandre Nardoni, que trabalhava no escritório de advocacia de seu pai, entrou com seu Ford Ka no edifício juntamente com a esposa, Ana Carolina Jatobá, e 3 crianças. Os 2 filhos do casal, Pietro, de 3 anos, e Cauã, de 11 meses, e Isabela, filha do relacionamento anterior de Alexandre. A família voltava de um jantar no apartamento dos pais de Ana Carolina, em Guarulhos. Segundo uma matéria do dia 6 de abril de 2008, do jornal Folha de São Paulo, os vizinhos do apartamento 62, no 6º andar, onde Alexandre e sua esposa moravam, disseram ter escutado uma briga entre o casal, fato que ocorria constantemente, segundo as testemunhas. Os vizinhos reportam que a discussão era mais acalorada do que o normal, com xingamentos e gritos. Então, nos minutos seguintes, os outros moradores ouviram uma voz de menina gritar: "Para, pai! Para, pai!" Por sua vez, o porteiro do prédio, Valdomiro da Silva Veloso, contou ter ouvido um grande estrondo, como o de uma porta corta-fogo batendo. Logo ele olhou na direção do gramado e viu o corpo de Isabela caído, ainda viva. A menina tinha sangue coagulado, juntamente com as unhas e línguas roxas, uma fratura no pulso esquerdo, escoriações na perna direita e na barriga, um corte na testa e hematomas na nuca. Embora tenha sido levada ao pronto-socorro infantil, não resistiu e faleceu. Em depoimento, o pai de Isabela teria afirmado que o prédio foi assaltado e a menina jogada por um dos bandidos. Contudo, em investigação, constatou-se que a tela de proteção da janela foi cortada. Além disso, havia marcas de sangue no quarto da criança, reforçando suspeitas de homicídio. Durante os dias 30 e 31 de março, o caso teve grande repercussão no Brasil. Diante disso, em emissoras de televisão, a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte da menina. Depois de mais de 24 horas de depoimento, conforme matéria do dia 23 de março de 2010, no jornal O Globo, Alexandre e Ana Jatobá foram liberados pela Polícia Civil. No dia seguinte, 1º de abril, o jornal Folha de São Paulo publicou os primeiros laudos do Instituto Médico Legal acerca do caso, que apontavam indícios de asfixia antes da queda da menina. Os legistas afirmaram ainda que, caso não lhes fosse contado o ocorrido, eles duvidariam do fato de que a menina tivesse caído do 6º andar, em razão da escassez de fraturas em seu corpo. Os advogados de defesa do casal reforçaram a história de que bandidos teriam invadido o prédio. Contudo, peritos averiguaram que Isabela possuía marcas no pescoço e manchas no pulmão, fazendo com que o delegado responsável apontasse que a morte deveria ser investigada como homicídio, pois além das evidências encontradas no corpo da criança, havia ainda as marcas de sangue no quarto de Isabela e a tela de proteção da janela cortada. No dia 2 de abril, segundo matéria do dia 28 de novembro de 2010 do portal Terra, a mãe de Isabela, Ana Carolina Cunha de Oliveira, prestou depoimento ao delegado titular, no qual solicitou nova perícia no carro e no apartamento de Alexandre. Durante o processo, houve diversos depoimentos de vizinhos, relatando gritos no apartamento da família Nardoni. O delegado se concentrou em afirmar que, na sua opinião, a história contada pelo pai de Isabela tinha diversos pontos nebulosos que contribuíram para descredibilizar sua fala. Quando o caso completava 30 dias, juntamente com a conclusão do inquérito pela polícia, a investigação concluiu que as provas indicavam a adulteração na cena do crime. Em matéria do dia 24 de abril de 2008, no jornal Estado de São Paulo, a polícia relata que a verdade foi maquiada por Alexandre, que tentou remover manchas de sangue a fim de limpar a cena do crime. Ademais, a perícia constatou que Isabela foi lançada pelos pulsos
e que ficou uma marca de suas mãos, bem como de seus joelhos, logo abaixo da janela. Conforme matéria do dia 2 de junho de 2011, do jornal Último Segundo, o promotor Francisco Sembranelli afirmou que a criança teria sido delicadamente derrubada do 6º andar, o que, em sua opinião, refuta a versão apresentada pelo casal, já que um bandido com raiva arremessaria a menina de qualquer jeito. Em matéria do dia 21 de março de 2010, do jornal G1, o médico Paulo Papandreou, bem como o legista Jorge Sanguinetti, que pediram para testemunhar a favor de Alexandre e Ana Carolina, argumentaram que a menina caiu acidentalmente. No laudo de Isabela, o médico Laércio de Oliveira César reforçou a ideia da asfixia por esganadura ou sufocamento, assim como o fato de o osso da mão esquerda estar quebrado, provavelmente por causa de uma torção, já que havia indícios de que essa fratura aconteceu enquanto a garota ainda estava viva. As imagens feitas em um supermercado mais cedo, no dia da morte de Isabela, que mostravam que a camiseta de Alexandre já estava manchada de vômito, provavelmente proveniente de uma reação da garota a uma tentativa de asfixia, reforçaram os argumentos do promotor no caso. Dessa maneira, no dia 2 de abril, o Tribunal do Júri acatou o pedido de prisão provisória de Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos, e Ana Carolina Jatobá, de 24 anos. Um dos principais argumentos utilizados pela promotoria no caso para comprovar a condenação do réu foi a perícia inicial, que apontou como causa da morte uma parada cardiorrespiratória, evidenciando asfixia ou sufocamento, o que contradiz a versão de Alexandre. Entretanto, no dia seguinte, os advogados de defesa do casal entraram com um pedido de habeas corpus, pedindo a soltura dos réus, e assim, 10 dias depois, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou a soltura do casal. Apesar disso, no dia 18 de abril, o casal voltou novamente a ser indiciado por homicídio pela Polícia Civil. Contudo, segundo matéria de 22 de agosto de 2008 do jornal G1, somente em 29 de maio de 2008, o Ministério Público denunciou o casal, utilizando o argumento de que o GPS instalado no Ford Ka de Alexandre revelou que o carro foi desligado às 23 horas, 36 minutos e 11 segundos, e a primeira chamada para o resgate ocorreu somente 13 minutos depois. Logo, segundo a perícia, não é possível que os fatos relatados por Alexandre acerca da história de bandidos invadirem o prédio tenham ocorrido nesse tempo. Portanto, foi decretada a prisão preventiva de Alexandre e Ana Jatobá. Um ano depois, em 2009, desembargadores decidiram que o casal deveria ser levado a júri popular. Nesse sentido, depois de 5 dias de julgamento televisionado ao vivo, conforme matéria de 27 de março de 2010, no portal Terra, o júri considerou o casal culpado pelo homicídio de Isabela e por fraude processual. O juiz do caso, Maurício Fossen, definiu a pena de Alexandre Nardoni em 31 anos, 1 mês e 10 dias em regime fechado. Já a de Ana Carolina Jatobá foi de 26 anos e 8 meses. Além disso, ambos foram condenados a pagar 8 meses de prisão em regime semiaberto devido à fraude processual. Em julho de 2017, Ana passou para o regime semiaberto de prisão, enquanto Alexandre progrediu a pena para essa modalidade apenas em 2019, alcançando o direito de trabalhar fora da prisão e ter saídas temporárias durante o ano. Entretanto, conforme matéria de 23 de junho de 2020 do jornal Terra, em 2020, Ana foi flagrada em videoconferência com os filhos dentro da penitenciária, o que a levou a perder seu regime semiaberto. Na década de 1970, nos Estados Unidos, ocorreu uma série de assassinatos realizados por um rapaz que contava estar amando de um demônio que possuía o cão do seu vizinho, conforme consta na matéria Filho de Sam, o serial killer que afirmava matar por ordens do demônio, do site Aventuras na História. Ele ficou conhecido como Filho de Sam por conta da forma como chamou a si mesmo em uma mensagem deixada para as autoridades. Richard David Falco, nome de nascença do assassino, nasceu em 1953 na cidade de Nova York. Ele foi adotado ainda recém-nascido pelo casal Pearl e Nathan Berkowitz e recebeu o sobrenome da família.
Ele era uma criança muito inteligente, mas com alguns comportamentos incomuns. De acordo com a publicação do site Aventuras na História, o jovem tinha predisposições voltadas à piromania. Quando tinha 10 anos, sua mãe o levou a um psicólogo devido à sua preocupação com a introspecção do garoto e com a dificuldade dele em se relacionar com outras pessoas. Ainda criança, o garoto matou uma ave que sua mãe tinha, dando ao animal sabão em pó como refeição por semanas a fio. Como contexto, é importante notar que Richard cresceu em um bairro ruim, com altas taxas de criminalidade. Anos depois dos crimes cometidos, ele mesmo afirmou que teve muitos problemas psicológicos e emocionais durante a infância. Mesmo quando a mãe, o garoto e o pai se mudaram para um bairro mais agradável, ele não conseguia se encaixar. Ao atingir a idade permitida, decidiu se alistar para o exército e foi enviado para uma missão na Coreia do Sul, o que o deixou desapontado, pois sua grande aspiração era lutar na Guerra do Vietnã. Assim, ele retornou para os Estados Unidos. Existem algumas controvérsias no que diz respeito à sua relação com a família. Algumas fontes, como o canal Ciências Criminais, falam que ele sempre se sentiu rejeitado pelos pais. Entretanto, depois que seu pai se casou outra vez, a relação entre eles ficou ainda pior, sendo que em 1971 o homem se mudou para a Flórida, deixando o menino de 18 anos sozinho em Nova York. Enquanto isso, outras matérias, como do Aventuras na História, afirmam que a relação do garoto com os familiares adotivos era muito boa. Segundo o site Canal Ciências Criminais, aos 21 anos, Berkowitz trabalhou como segurança e, quando não estava ocupado, buscava informações a respeito de seus pais biológicos. Depois de muita investigação, descobriu que sua genitora, a qual diziam ao rapaz ter falecido durante o parto, estava viva. Aconteceu um encontro entre os dois, mas a reunião com sua mãe não ocorreu como o rapaz imaginou. Berkowitz também conheceu e foi próximo de sua irmã biológica por um tempo, mas a relação foi gradativamente se perdendo e o jovem decidiu se afastar dessas pessoas. O garoto declarou que estava com vontade de matar sua família natural e, para não fazer isso, encerrou o contato com eles. O próprio Berkowitz relata ainda que possuía a intenção de achar uma namorada, se casar e constituir uma família, o que não conseguiu. Em contrapartida, o homem conheceu um grupo de pessoas que participava da prática de rituais de teor satânico, e ele, que não teve a sensação de ser algo perigoso, se interessou. Além disso, o rapaz pediu para o diabo fazer parte dele e tomar sua vida. Berkowitz leu que Jesus e Satanás trabalhavam para o mesmo objetivo, com o segundo causando a destruição para construir o reino de Deus. O próprio rapaz declarou que, na época, acreditava na ideia de ser um trabalhador do diabo, que causaria a destruição com um propósito positivo, pois levaria ao estabelecimento do reino de Deus. Posteriormente, anos após os crimes, afirma que tal crença era estúpida. Na matéria do site Aventuras na História, foi apontado que em 1975 ocorreu o primeiro ataque por parte de Berkowitz, no qual uma dupla de mulheres foi esfaqueada. Em 1976 ocorreram 6 e destes, 3 levaram à morte. As vítimas costumavam ser moças de cabelos escuros e compridos, geralmente acompanhadas em carros parados. Embora nenhuma das sobreviventes tenha contado de forma detalhada sobre as tentativas de assassinato, os policiais tinham o conhecimento do instrumento que o rapaz utilizava: um revólver Bulldog de calibre 44. Por conta dos crimes, a cidade se encontrava em pânico e o assunto era muito comentado pela mídia. O assassino, então, mandou cartas direcionadas às delegacias, variando de tom, algumas delas com um ar mais ameaçador. Em uma carta, ele apontou ser um monstro e se intitulou Filho de Sam. Falava sobre esse Sam, de quem ele dizia ser descendente, constatando que o pai sentia proveito em beber sangue, comandando o filho a cometer os assassinatos. Nas cartas, ele ainda descrevia seus sentimentos, pedia que fosse morto caso o encontrassem, mas ao mesmo tempo mandava que se afastassem, dizendo que mataria quem cruzasse seu caminho. Em 1977, na mesma cidade, um casal foi morto a tiros enquanto estava dentro de um veículo. Existem controvérsias sobre a real autoria desse crime.
Há quem diga que os tiros partiram do próprio Berkowitz, e há quem diga que teriam partido de outro participante do grupo. Uma testemunha teria visto um homem que parecia estar armado nas redondezas da cena do crime. Além dessa informação, a testemunha apontou ainda que no dia do ocorrido havia policiais aplicando multas de trânsito na região, o que direcionou a investigação ao carro de Berkowitz. A matéria do site Aventuras na História conta que o veículo foi revistado e, além da arma de fogo, foram encontrados mapas das cenas onde ocorreram os crimes, munição e uma carta que continha ameaças de novos assassinatos. Em agosto de 1977, Berkowitz saiu de casa com uma arma dentro de uma sacola e acabou sendo preso. Segundo o vídeo de testemunho encontrado no canal A Última Hora, ele dizia estar feliz pela situação ter chegado ao fim. Mesmo preso, o comportamento de Berkowitz seguia estranho. Ele apresentava um sorriso no rosto e, além de confessar os crimes em detalhes, afirmou que, mais tarde, no dia em que foi encontrado pelos policiais, tinha planos de atirar em muitas pessoas em uma discoteca. De acordo com a matéria do Aventuras na História, ele próprio admitiu ser culpado, além de contar que o cachorro do vizinho era o motivo pelo qual ele matava, dizendo que o cão demandava o sangue de moças bonitas. O homem explicou que o animal estaria possuído por uma criatura demoníaca antiga que dava ordens de assassinato às quais era impossível resistir. Berkowitz alegava ter realizado uma tentativa falha de matar o cachorro, devido a circunstâncias sobrenaturais que teriam interferido na situação. Conta ainda que o Sam de quem falava na carta era seu antigo vizinho, Sam Carr, dono do animal. Durante o seu julgamento, o assassino recusou as orientações do advogado e disse que era culpado por todos os crimes pelos quais estava sendo julgado. Assim, pediu prisão perpétua para que não tivesse nunca mais a possibilidade de matar. No ano de 1978, Berkowitz foi condenado a uma sentença de 365 anos por 6 homicídios. No canal Ciências Criminais, consta que, em 1979, o homem disse ter inventado o enredo do animal, exprimindo que não ouvia vozes e nem era louco. Em 1993, Berkowitz explicou que foi obrigado pelo culto satânico a realizar os crimes e que não era responsável por todos eles. Na década de 1980, ele se converteu ao cristianismo e, em 2006, lançou um livro chamado O Filho da Esperança. Segundo uma postagem do site Canaltech, um jornalista chamado Maury Terry, autor do livro Ultimate Evil, acreditava que o assassino não agia sozinho ao realizar os crimes. Apesar de Berkowitz ter sido o único condenado, outros jornalistas e investigadores também acreditavam que não foi ele quem acionou as armas de fogo em todos os casos. Havia suposições de que os irmãos John e Michael Carr também participavam dos crimes. No entanto, os dois faleceram, e com isso essas acusações não foram confirmadas. Ainda segundo o Canaltech, como Berkowitz se disse culpado por tudo que foi acusado, ele pode requerer liberdade condicional. Desde 2002, ele faz essa solicitação a cada 2 anos, mas o pedido é sempre negado. Já de acordo com o canal Ciências Criminais, o próprio Berkowitz rejeitou 3 vezes a chance de ter essa liberdade, afirmando que as atividades na prisão o mantêm ocupado. Em maio de 2012, Elise Matsunaga, técnica em enfermagem, bacharel em direito e ex-prostituta, foi acusada de matar o esposo, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da indústria alimentícia Yoki, famosa nos lares brasileiros. Juntos, o casal teve uma filha, cuja identidade permanece preservada. Após o nascimento da filha, no ano de 2012, o casal Matsunaga passava por problemas no relacionamento que, de acordo com uma prima não identificada, a mulher tentava resolver a fim de manter a união da família. Ao descobrir mais uma das traições de Marcos, agora flagrada por um detetive particular, Elise chegou a confrontá-lo. Ela alegou que, quando houve essa discussão, foi ameaçada, xingada e humilhada, principalmente pelo fato de o marido ter sido seu cliente no passado. Além disso, também foi agredida com um tapa no rosto. Num trecho de seu livro manuscrito e autobiográfico, ao qual o jornal G1 teve acesso, a mulher também alegou que Marcos
ameaçava tirar-lhe a filha em caso de divórcio, o que jamais foi aceito por Elise. Assim, após o confronto a respeito da traição, o homem se mostrou demasiado descontrolado e violento. Elise então sacou uma pistola, atirando a queima-roupa em Marcos. A seguir, preocupada em se livrar do corpo do marido sem causar suspeitas, Elise esquartejou o cadáver em 6 partes: cabeça, tronco, pernas e braços, dispondo os pedaços em 3 malas. Feito isso, ela se deslocou em seu carro com o intuito de se livrar dos objetos que escondiam o corpo. A bebê, na época com 1 ano e 7 meses, dormia no andar superior do apartamento do casal e não sofreu qualquer tipo de ataque. As imagens do elevador do prédio, onde a família morava, mostram a mulher com as bagagens, desacompanhada da criança, indicando que fez sozinha todo o trajeto até a região de Cotia, na Grande São Paulo, para então realizar o descarte. O casal tinha uma coleção peculiar de armas. Das 34 que mantinham em casa, 4 eram da esposa e todas as demais eram de Marcos. O casal de representantes legais da condenada se apropriou dessa informação para afirmar que a cliente agiu em contexto de extremo estresse, em que uma quantidade absurda de armamento lhe era acessível, ocasionando, portanto, o trágico desfecho. Além disso, os advogados de defesa de Elise sustentam que a acusada sofria de violência doméstica corriqueira e que o tiro foi disparado a esmo, numa tentativa de cessar as agressões, em vez de ter sido calculado com a intenção de matar o homem. O advogado de defesa Luciano Santoro foi docente de Elise na PUC de São Paulo durante o curso de Direito. Contudo, em seu depoimento à polícia, a babá do casal alegou que a réa havia adquirido uma motosserra mais cedo, no mesmo dia do crime. Esse depoimento, portanto, pôs em xeque a tentativa da defesa de alegar que o disparo ocorreu em resposta ao comportamento violento do empresário, levantando a hipótese de crime premeditado. No decorrer da sua estadia na prisão, além de adquirir habilidades com a costura, a mulher também investiu em períodos de introspecção, criando os hábitos de leitura e escrita. Matsunaga decidiu escrever seu próprio livro, Piquenique no Inferno, título inicial de sua obra autobiográfica, que relata suas experiências de vida, narrando desde um suposto estupro na adolescência até os cenários de violência ocorridos no casamento. Além disso, o livro reflete sobre as cartas recebidas no período de cárcere, centenas de pedidos de casamento que chegam até ela, vindos de todo o país, por homens que se dizem compadecidos com o seu caso e desejam tratá-la amorosamente. Ela recebe ainda muitas mensagens de fanáticos religiosos pedindo por sua evangelização. No escrito, seu objetivo primaz é dar detalhes à sua filha sobre o crime cometido contra o marido. Tais trechos não foram revelados publicamente, pois os avós paternos da menina, que permanecem com sua guarda unilateral, proíbem qualquer menção pública sobre a criança. Assim, sua identidade permanece em absoluto sigilo, a fim de resguardá-la. Através do litígio promovido pelos avós na justiça, a mãe também não pode ter contato de qualquer natureza com a menina, agora com 11 anos. Em 2022, a Justiça iniciou um processo de revisão do pedido da condenada para poder ver a filha. Isto porque, embora tenha assassinado seu pai, a mulher sempre se mostrou uma mãe zelosa nos cuidados com a então bebê. Elise foi vista diversas vezes nos portões da prisão, com cartazes direcionados à criança, declarando seu amor incondicional. Os advogados dos avós paternos também pedem que a ex-nora seja punida com a destituição do poder sobre a criança, o que de forma leiga equivale a deixar de ser legalmente mãe da menina. Com isso, a assassina perderia qualquer direito legal de ver a criança, como visitá-la, acompanhar sua educação ou ampará-la financeiramente. Os pais de Marcos pediram também o apagamento dos sobrenomes maternos. Eles requerem, portanto, que a criança seja reconhecida somente pelo seu primeiro nome, seguido de Matsunaga, utilizado pela família, eliminando qualquer possível ligação com a mãe. Diferente de outras condenadas que receberam atenção midiática, como sua colega de prisão Suzane von Richthofen, Elise sempre se recusou a dar entrevista. Em 2022, entretanto, um documentário intitulado Era uma Vez um Crime foi disponibilizado na plataforma de streaming Netflix para que, segundo consta no site Metrópolis, a versão da mulher seja ouvida pelo público. Após a estreia, o portal apontou 5 razões para a espectadora assistir à série.
Matsunaga em nenhum momento se abstém da culpa, mas justifica-se e explica suas motivações. Durante seu julgamento, a imprensa mencionava incessantemente o passado de Elise como garota de programa, colocando o empresário como assassinado por uma mulher em situação degradante e nunca como um possível agressor. O sensacionalismo da época tentou esculpi-la exageradamente má e uma sequência evidenciada no documentário mostra a cobertura da imprensa comprovando total parcialidade em favor do morto. É possível captar características humanitárias na mulher, insistentemente lapidada como má, fria e cruel na época do julgamento. Os advogados de acusação e de defesa tentavam convencer o júri por meio de narrativas completamente divergentes, nas quais, por um lado, Elise seria a mulher vítima de traições e humilhações, por outro, uma assassina fria, que almejava vingança e dinheiro. Segundo a revista Veja, em reportagem de 2012, o então deputado estadual do Paraná, Mário Sérgio Bradock, contratou Elise Araújo, em 2004, para ser secretária de seu gabinete. No entanto, após sua demissão, a vida do político virou de ponta cabeça por meio das acusações feitas por ela às pessoas próximas. De acordo com Bradock, sua ex-secretária acusava-o de agressão causada por ciúmes, um tapa no rosto semelhante ao que ela afirma ter sido desferido pelo marido assassinado. Elise afirmou ainda que Bradock e ela mantiveram uma relação amorosa por 2 meses, o que ele sempre negou, dizendo que as mentiras se devem a uma tentativa de vingança pela demissão. A mulher tinha 22 anos na época e havia saído da cidade de Chopinzinho, interior do estado do Paraná, para tentar uma vida nova. Assim, tornou-se secretária na Assembleia Legislativa do Estado, trabalhando como acompanhante no mesmo período. Quando sua outra profissão veio à tona no gabinete, ela se sentiu humilhada pelas colegas. No entanto, o que motivou uma grande discussão no ambiente de trabalho foi o fato de ela ter sido pega furtando documentos de um outro funcionário. O político passou anos sem ter notícias de sua antiga secretária, até que 8 anos mais tarde, ela ressurgiu como a assassina confessa do marido. O homem comenta a falta de surpresa que sente com o desfecho da vida da mulher, visto que ele sempre a viu como estranha, agressiva, fechada e individualista. Na época da tragédia, Dona Dilta Araújo, mãe da assassina, tratava um câncer na pequena cidade onde residia a família e por isso contou que não faria companhia à filha. Dilta diz que o único desejo de Elise era ascender na vida, ter mais oportunidades para estudar e ganhar dinheiro. Também se declarou surpresa com o crime, pois o casal, muito reservado, não deixava transparecer problemas. A senhora só soube que Elise era garota de programa após as notícias na televisão narrarem o crime. Em maio de 2022, 10 anos após matar o marido, Elise teve um vídeo divulgado por seu advogado, no qual se mostra arrependida, dizendo acreditar que recebeu o perdão de Marcos. A mulher permaneceu no presídio Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo, e recebeu liberdade condicional. Para efetivar o gozo de seu direito, no entanto, era necessário que a detenta mantivesse a justiça informada sobre seu endereço atual e ocupação. Ainda segundo o G1, Elise cumpriria o restante da pena em liberdade, um total reduzido a 16 anos, sendo que inicialmente havia sido determinada em 19 anos e 11 meses. Tal conquista ocorreu principalmente por conta de seu empenho nos trabalhos como costureira dentro da penitenciária. O massacre realizado pelos estudantes Eric Harris e Dylan Klebold em 20 de abril de 1999 ocorreu no Colégio Columbine, localizado na cidade de mesmo nome no Colorado, Estados Unidos. Os alvos do assassinato em massa foram alunos, funcionários e professores da escola. Nascido em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos, no dia 9 de abril de 1981, Eric David Harris era o segundo filho de Wayne Harris, um piloto de transporte da Força Aérea Americana. Sua mãe, Catherine Ann Poole, era dona de casa. Devido à profissão de Wayne, a família precisava mudar de cidade com bastante frequência. Assim, em julho de 1993, em razão da aposentadoria do serviço militar do pai, eles se mudaram para Littleton, Colorado. Durante 3 anos moraram em casas alugadas, até comprarem uma residência ao sul do colégio Columbine. Nesse período, enquanto seu irmão mais velho, Kevin,
frequentava a University of Colorado Boulder, Eric ingressou nas aulas em Columbine, onde conheceu Dylan. Nascido em Lakewood, Colorado, nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 1981, Dylan Bennett Klebold era o segundo filho de Thomas Klebold e Susan Klebold. Sua família era pacifista, além de membros ativos da Igreja Luterana. Os dois filhos, Dylan e Byron, compareciam sempre às aulas de crisma. Ademais, a família também cumpria alguns rituais de herança judaica em casa, devido à descendência do avô materno de Dylan. Até chegar a Columbine, o garoto passou por mais 2 outras escolas, onde sempre obteve boas notas e elogios à sua inteligência, considerada acima da média. A amizade de Eric e Dylan começou quando ambos decidiram participar do grupo de teatro da escola, no qual operavam produções audiovisuais e eram responsáveis por preservar o servidor de computadores do colégio. Fora isso, as relações sociais dos dois eram bastante diferentes. Enquanto Eric era bastante expansivo, comunicativo, costumava ir às festas e paquerar garotas, Dylan se apresentava tímido, sempre imerso nos próprios pensamentos e com poucos amigos. Apesar do temperamento de Eric, ele nunca foi considerado popular na escola. Ao contrário, como afirmou o jornal Denver Westward Post, em matéria do dia 17 de abril de 2019, existem colegas que relatam terem presenciado ambos os garotos serem não somente bastante impopulares, como também alvos de bullying. Nesse sentido, já que os dois meninos se consideravam inadequados na escola, eles começaram a participar de um grupo que se chamava The Trenchcoat Mafia, a máfia do sobretudo, em tradução livre, que consistia em usar vestimentas pretas e não buscar a aprovação dos outros, conforme afirmou o próprio pai de Eric em ligação à emergência no dia 20 de abril de 1999, apresentada no livro de 2009, Columbine, a história de um crime real, de Jeff Cass. Ademais, Eric e Dylan eram adeptos de jogos eletrônicos bastante violentos e possuíam um site na internet no qual escreviam textos relatando o ódio que tinham por todas as pessoas. Nesse mesmo site, eles também disponibilizavam receitas de como fazer bombas caseiras e guias sobre como cometer pequenos delitos sem ser preso. Depois de cometerem alguns furtos, eles foram pegos pela polícia em janeiro de 1998, ao tentarem arrombar uma van estacionada para roubar os computadores que estavam dentro do veículo. Devido à boa impressão que os policiais tiveram dos meninos, eles ofereceram apagar os registros criminais se ambos concordassem em fazer serviço comunitário, participar de um programa de reeducação e receber tratamento psiquiátrico. Durante esse tempo, a dupla se apresentou tão bem nas tarefas que os agentes da lei os liberaram até mesmo antes da data prevista. No caso de Eric, segundo matéria do jornal The Guardian, de 15 de fevereiro de 2008, o garoto foi alvo de elogios, citado como alguém que teria sucesso na vida. Dylan foi descrito como uma pessoa bastante inteligente, embora ainda precisasse entender que deveria trabalhar duro. Após esse período, em dezembro de 1998, os garotos gravaram um vídeo para um projeto da escola. Neste, com a justificativa de que seria uma criação artística que retrata violência, eles xingaram e gritaram para a câmera, bem como simularam tiros e mataram alunos nos corredores da escola. Então, segundo uma matéria do jornal The Denver Post, alguns meses antes do ataque, Eric e Dylan pediram ajuda a Robin Anderson, um amigo da dupla que já havia atingido a maioridade, para comprar um rifle e 2 espingardas. Em outra ocasião, conseguiram um revólver por apenas $500 de outro amigo, Philip Duran. Nas duas circunstâncias, eles diziam que gostariam de caçar com os armamentos. Além disso, a partir de instruções da internet, a dupla construiu 99 explosivos improvisados. No dia 20 de abril de 1999, de manhã, Eric e Dylan colocaram uma bomba em um campo a certa distância da escola e outra em um corpo de bombeiros localizado ao sul do prédio da Columbine. Os 2 explosivos estavam programados para explodir às 11h14, a fim de distrair os seguranças da escola enquanto as outras bombas localizadas dentro do colégio disparariam. Conforme o relato da mãe de Dylan em seu livro de memórias,
O Acerto de Contas de uma Mãe, publicado em 2016, as bombas dentro da escola e também no carro usado pelos garotos estavam programadas para explodir às 11h17. O plano, então, era esperar a explosão e, quando alguns alunos tentassem fugir, os dois atirariam neles. Nesse ínterim, Eric encontrou Brooks Brown, um colega de classe bastante próximo, e disse a ele para sair do local e ir para casa. O amigo já sabia do que Eric era capaz e, por isso, obedeceu. Às 11h19, Eric e Dylan perceberam que as bombas falharam. Então ambos foram em direção à escola, armados, prontos para matar alunos, funcionários e professores. A primeira vítima da dupla foi a estudante de 17 anos, Rachel Scott, que lanchava com Richard Castaldo, de mesma idade. Este relatou em matéria ao jornal Fountain County Heroes, do dia 26 de agosto de 2013, que Eric perguntou à garota, conhecida por ser bastante religiosa, se ela acreditava em Deus agora, já que o jovem apontava uma arma para ela, pronto para atirar. E ela respondeu que sim. Com isso, Eric disse que ela ficaria junto dele e atirou 4 vezes, matando-a instantaneamente. Richard, embora tenha levado 8 tiros, não morreu, mas ficou paralisado. Além desses dois, durante a primeira entrada na escola, a dupla baleou mais 9 alunos, que faleceram, além de deixar outros feridos e matar um professor, que faleceu após ser atingido no pescoço. Durante o massacre, alguns alunos ainda pensavam que se tratava de alguma brincadeira de Eric e Dylan. Porém, depois de verem os colegas baleados, começaram a se esconder debaixo das mesas e atrás de carros no estacionamento. Então, às 11h22, o zelador da escola chamou o vice-xerife Neil Gardner, oficial de segurança designado para Columbine, pela rádio da escola. Com a chegada do policial, Eric sacou seu rifle. Este, por sua vez, atirou de volta, mas por não estar usando seus óculos, errou o alvo. Enquanto isso, alguns professores tentavam evacuar os discentes do local. Das 11h29 até as 11h36, ocorreu o massacre na biblioteca da escola, onde 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. Eric gritou para todos se levantarem, especialmente os atletas da escola, mas como ninguém obedeceu a ele, atirou para todos os lados. Nesse local, 22 pessoas foram atingidas, dentre as quais muitas foram mortas. Com a chegada da polícia no local, a dupla, segundo matéria do jornal The Spokesman Review de 6 de outubro de 1999, se entediou, pensando até mesmo em formas diferentes de matar, como facas ou outros objetos. Ainda assim, atiraram pela janela com o intuito de acertar os policiais, mas nenhum foi ferido. Após percorrerem os corredores, deixando alguns reféns evacuarem a escola, Eric e Dylan jogaram bombas em diversos locais. Depois disso, voltaram para a biblioteca. E aproximadamente às 12h08, Patty Nielsen, que estava trancado em uma sala ao lado junto com funcionários e alunos, ouviu Eric e Dylan gritarem 1, 2, 3, e então o som de tiros. Os dois cometeram suicídio. Eric atirou contra seu céu da boca com a espingarda, enquanto Dylan atirou em si mesmo na parte esquerda da cabeça com uma arma semiautomática. Como relata uma matéria da CNN no dia 17 de dezembro de 2008, a atuação da polícia, especialmente da SWAT, o Centro de Operações Especiais da Polícia Norte-Americana, foi duramente criticada nessa ocasião, já que eles somente entraram no local ao meio-dia. Sue Klebold, em seu livro Acertos de Contas de uma Mãe, afirmou não se saber ao certo as motivações que levaram Dylan e Eric a realizarem o massacre. Existem as hipóteses de que seria devido ao bullying e à violência que sofriam na escola, a problemas psicológicos ou à influência de videogames. O massacre de Columbine trouxe à tona questões relacionadas às novas políticas anti-bullying nas escolas e a um controle mais restrito de armas nos Estados Unidos. Elizabeth Short nasceu no ano de 1924
em Massachusetts, nos Estados Unidos. Abandonada ainda nova pelo pai, voltou a morar com ele apenas na adolescência, agora no estado da Califórnia. No entanto, a relação entre os dois sempre foi extremamente conturbada e brigavam por diversos motivos, entre eles a fama de namoradeira da menina. Quando Elizabeth se mudou para a casa do genitor aos 18 anos, entraram em um acordo no qual a moça poderia viver na residência dele sem pagar aluguel e faria atividades da casa, como o preparo de alimentos e limpeza, em troca. Porém, o trato não funcionou, visto que a moça passava a noite toda fora e não cumpria com sua parte do combinado, fazendo com que seu pai comunicasse o desejo de que ela deixasse a casa. Com isso, a filha efetivamente foi embora, e esse teria sido o último encontro dos dois. Em meados dos anos 1940, depois de sair da casa do pai, Short conseguiu um emprego, ainda na Califórnia. Após 9 meses, no entanto, a jovem se mudou para San Diego, onde não tinha trabalho nem casa. Chegando ao local, conheceu Dorothy, uma mulher que vivia na cidade. Elizabeth contou sobre sua situação financeira e residencial para a moça, que deixou a garota se hospedar na sua casa, onde Elizabeth ficou por volta de um mês. Um dia, a jovem disse a Dorothy que estava de saída, avisando que seria buscada por um indivíduo de nome Red. Elas se despediram e a garota entrou em um veículo, um Studebaker Coupe, que estacionou na entrada da casa. De acordo com uma matéria do portal Super Interessante, no dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher caminhava com sua filha quando avistou algo que acreditava ser um manequim. Ao aproximar-se, notou se tratar de um corpo mutilado. A mulher cobriu os olhos da garotinha e contatou a polícia. O cadáver foi encontrado em Los Angeles, em meio a plantas, em um terreno baldio. Estava nu, de costas, cortado ao meio e repleto de machucados. Os lábios estavam cortados no formato de um sorriso, o que a reportagem aponta como uma evidência de sarcasmo e agressividade. Havia ainda cortes nas áreas dos seios e das coxas, e as pernas se encontravam abertas e com sinais na área do calcanhar, apontando que a pessoa falecida possivelmente havia sido carregada. Embaixo das nádegas estavam os intestinos. Além disso, não havia sangue derramado na área do crime. Segundo o site, o corpo foi limpo, o que a matéria indica como a vontade do assassino de ter os detalhes do crime vistos. Embaixo do tronco foi encontrada uma blusa preta e próximo à cena do crime havia um pacote de cimento com sangue na parte interior. Rastros de pneus que partiam do lugar e pegadas localizadas nas proximidades foram verificados pela polícia. A causa da morte foi hemorragia, além dos traumas sofridos no crânio. A polícia entendeu que a pessoa havia sido estrangulada por conta das marcas no pescoço da vítima. Vestígios nas pernas e nos braços indicavam que o corpo teria sido amarrado. Outro fato verificado pela polícia diz respeito às unhas dos dedões dos pés. Apenas elas estavam pintadas de vermelho, havendo também um jogo da velha no quadril do morto. A mídia repercutiu massivamente o crime e a vítima ficou conhecida como Dália Negra. Este nome foi atribuído por um repórter da época que se inspirou em um filme chamado Blue Dahlia. A podcaster Bailey Sarian fala que o nome também tem relação com os cabelos escuros da moça. A princípio, as autoridades não tinham conhecimento a respeito de quem era a pessoa falecida, mas quando o corpo foi finalmente encaminhado ao legista, as digitais foram facilmente checadas. Assim, a polícia entrou em contato com o pai de Elizabeth, indo até a sua residência. Quando anunciaram a ele que a filha havia sido encontrada morta, o homem agiu de forma agressiva e apresentou desinteresse sobre o ocorrido. Já quando comunicaram à mãe, a mulher se deslocou até a cidade. Os oficiais também conversaram com Dorothy, que contou sobre o homem que buscou Elizabeth em sua casa, revelando à polícia seu apelido e o veículo que ele dirigia. Assim foi realizada uma investigação nos motéis de San Diego, quando descobriram que um hóspede tinha o mesmo carro. O nome do homem era Robert Manley. Uma foto dele foi levada até a amiga de Elizabeth, que confirmou ser a mesma pessoa vista por ela. Foi descoberto então que o homem era casado. Além disso, um pouco depois da data do crime, Manley foi para San Francisco, na companhia de um rapaz chamado Harry. As autoridades se dirigiram até a casa do conhecido do suspeito e não encontraram ninguém,
apenas o carro de Robert. Resolveram esperar por eles, e quando a dupla chegou, o dono do carro foi levado pelos oficiais. Foi realizado com ele o teste do polígrafo, no qual o resultado contribuiu para que fosse solto. Segundo o site Aventuras na História, o crime foi bizarramente confessado por 59 pessoas e 20 suspeitos foram investigados. De acordo com Sarian, a polícia recebeu cartas de uma pessoa em específico que insistia em dizer ser responsável pelo crime. Além das cartas, enviava junto às mensagens pertences da garota. Em fevereiro de 1947, Robert foi preso e solto novamente. Além dele, também prenderam um homem chamado Dan, que também havia confessado o crime, mas posteriormente contou que não assassinou a garota, só confessou tê-lo feito porque não estava bem mentalmente. Em meio a tanta confusão, outro suspeito foi apontado, um médico rico chamado George Hoodle. Alguém deu anonimamente a pista de que este homem se relacionava com Elizabeth, ao que a polícia investigou e descobriu ter sido acusado de cometer abuso sexual contra a própria filha. As autoridades colocaram escutas na residência dele e, entre as conversas, ouviram em fevereiro de 1950 os gritos de uma mulher. Além disso, através das escutas, ouviram o médico dizer que caso ele tivesse matado Elizabeth, não seria possível provar, considerando que não poderiam se comunicar com sua secretária, já que ela estava morta. Na década de 1950, foram descobertas algumas provas que seriam suficientes para acusá-lo do crime envolvendo Short, porém ele havia fugido do país. O filho de George, um ex-detetive, acredita que seu pai seja o responsável pela morte de Dahlia, tendo inclusive escrito um livro a respeito, chamado Black Dahlia Avenger. Algumas pessoas desacreditam dessa versão da história e dizem que as acusações do filho são motivadas apenas pela relação difícil que tem com o pai. De acordo com a matéria I Know Who Killed the Black Dahlia, My Own Father, do The Guardian, o filho Steve e a família foram abandonados pelo pai quando o garoto tinha 9 anos de idade. Muitos anos depois do crime, foram descobertos restos mortais no terreno atrás da casa de George. Contudo, não foi possível identificar os corpos devido à deterioração causada pelo tempo. Segundo a matéria do The Guardian, imagens do corpo de Elizabeth indicavam que foi realizado na garota algo como uma cirurgia que teria sido ensinada na época em que Hoodle estava na faculdade, a qual possibilita cortar o corpo pela metade de modo a não fraturar os ossos. Ainda conforme a podcaster Bailey Sarian, no final de 1950, dentre as tantas pessoas que confessaram o crime estava uma mulher chamada Christine Reynolds. Ela contou que morava junto de Elizabeth na época do ocorrido e que elas tinham um relacionamento amoroso, mas a história não foi comprovada. Assim, Reynolds declarou que algumas noites antes do crime tinha bebido e estava muito nervosa por sua parceira ainda não estar em casa, indo atrás dela. Viu-a com outra mulher, o que gerou uma briga entre as duas, que continuaram discutindo quando Elizabeth entrou no veículo. Reynolds afirmou ter enforcado a amada, que correu do carro. Disse também que tinha uma faca e a usou contra a garota. Além disso, Christine relatou ter cortado o cabelo da vítima e colocado nas partes íntimas desta, o que, de certa forma, era uma informação exclusiva, já que essas imagens não haviam sido reveladas pelas autoridades. Ainda assim, os oficiais não acreditaram na história dela, pois nem tudo se encaixava. Algum tempo depois, Reynolds comentou que conhecia uma trabalhadora do Departamento de Polícia de Los Angeles que revelou para ela os detalhes não divulgados. Contou ainda que tinha acordado com muito sangue em suas roupas alguns dias antes de acharem o corpo de Elizabeth e que, apesar de não lembrar de nada, acreditava ter feito algo. Com tantas reviravoltas, houve ainda suspeitas de que o ocorrido tivesse alguma relação com um outro assassino, que deixava suas vítimas em um estado parecido com o deste caso. Mas na época em que Elizabeth foi morta, o serial killer já estava detido. Sendo assim, até hoje o assassinato de Short não foi solucionado. O caso Evandro, ou as Bruxas de Guaratuba, como ficou conhecido o crime, consistiu no desaparecimento de Evandro Ramos Cartano, na época com 6 anos. Em 6 de abril de 1992, Evandro, filho caçula de uma funcionária de escola municipal e de um funcionário da prefeitura de Guaratuba,
disse à mãe que pegaria um minigame esquecido na escola onde estudava, a poucos metros de onde morava, e que logo retornaria. Contudo, o garoto nunca mais foi visto com vida. Dias depois do desaparecimento, um grupo de lenhadores passava próximo a uma mata quando observou a movimentação de urubus que cercavam um cadáver. O pequeno corpo, já sem vida, encontrava-se em um estado lastimável. Sem os olhos e as vísceras, com a região torácica cortada, o couro cabeludo e pele do rosto removidos e ferimentos nos dedos dos pés. Em 11 de abril, o pai da criança compareceu ao IML e reconheceu o filho através de uma pequena mancha de nascença presente nas costas do garoto. A unidade de polícia tático integrado de grupos de repressão especial, também conhecida como Tigre, foi enviada para a cidade a fim de efetuar as investigações do caso. No entanto, paralelamente ao trabalho da Polícia Civil, que era realizado por meio da equipe, um primo do menino desaparecido, Diógenes Caetano dos Santos Filho, fazia um inesgotável trabalho para encontrar culpados por conta própria. Ele foi policial militar por 1 ano e investigador da Polícia Civil por 10. Com uma imagem altruísta e de solidariedade, Diógenes Filho normalmente falava à imprensa, dando detalhes do que se sabia até o momento. Inclusive, sob apelo midiático, ele era tido como tio do menino. 2 meses depois do crime, o ex-policial encaminhou um dossiê até o Ministério Público do Paraná, totalmente por conta própria. Esse documento apresentava-se sob o título Dossiê de Magia Negra e apontava culpados, entre eles Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do então prefeito da cidade, Aldo Abage. É importante ressaltar, todavia, que o pai do ex-oficial, também chamado Diógenes Caetano dos Santos, foi prefeito do município entre os anos de 1973 a 1976 e tinha rivalidade política declarada contra Aldo Abage. A partir da intervenção do primo do desaparecido, o Tigre foi afastado do caso e a Polícia Militar assumiu a investigação por meio do extinto Ação de Grupo Unido de Inteligência e Ataque, também conhecido por Águia. Em 1 mês, o Águia revolucionou a investigação, apontando 7 envolvidos. Todos os indivíduos apontados como culpados foram interrogados, e 5 deles confessaram participação no crime. Os interrogatórios foram gravados em fita, portanto, a polícia mantinha as confissões registradas em áudio, e algumas até em vídeo. Entre o grupo considerado envolvido estava Celina, a primeira-dama da cidade, Beatriz, filha do então prefeito, Osvaldo Marceneiro, pai de santo, Vicente de Paula Ferreira, colega de marceneiro, Davi dos Santos Soares, artesão da cidade, Francisco Sérgio Cristofolini, vizinho e dono da casa onde o pai de santo morava, e Ayrton Bardelli, funcionário da Serraria dos Abage. Assim que as confissões viraram notícia, a casa da família Abage foi apedrejada pela população, que se encontrava revoltada por conta do crime cometido. De acordo com o G1, Celina afirmou em entrevista que sua inocência não era ouvida, tampouco fazia diferença para os membros do Águia, já que todos os acusados foram coagidos pelo grupo a assumirem a culpa pelo crime. Durante o processo, Celina e Beatriz contaram que foram vítimas de tortura até confessarem o crime, relatando que quando os policiais militares vieram buscá-las, invadiram a residência da família e levaram-nas pelo braço, mesmo sem apresentação de um mandado. No fórum, as duas, alegando tranquilidade, esperavam por um juiz quando foram levadas para dentro de um carro e encapuzadas. Ao descerem, sentiram uma estrada de terra sob os pés, percebendo estarem em um local afastado. Ambas foram torturadas das 9 horas da manhã, quando saíram do fórum, até às 4 da tarde, fato que sabiam por ouvirem um dos algozes comentando a outro sobre o horário. A filha do prefeito relatou ainda ter sofrido estupro por vários dos torturadores. Em um banheiro, a mulher, desesperada, abandonou a calcinha no recinto, na esperança de que algum órgão investigasse o ocorrido e descobrisse a verdade. Porém, nada aconteceu. Ela conta que cedeu diversas entrevistas a diferentes veículos de comunicação na época dos fatos. No entanto, com surpresa, ela via as reportagens serem transmitidas aos pedaços na televisão, onde uma falácia sobre bruxaria e satanismo dava lugar aos seus depoimentos. Ainda no G1,
à divulgação da capa de um jornal da época, onde se lê: "Garoto foi morto em ritual macabro". A mídia, portanto, juntamente com o público, já havia tirado suas conclusões sobre o caso. Em julho de 1992, o grupo autodeclarado culpado passou a dizer, diante da justiça, que estava sendo coagido. Com as inúmeras marcas roxas e ferimentos, as acusadas fizeram um exame de corpo de delito. Porém, na companhia de 3 algozes, optaram pelo encobrimento das lesões diante do médico, que não as examinou de fato. O caso foi responsável pelo julgamento mais extenso ocorrido em território nacional, realizado no decorrer de 34 dias. A principal testemunha de acusação, Edésio da Silva, se contradisse em alguns pontos de sua narrativa. O médico que atendeu as 2 mulheres cometeu suicídio no dia em que prestaria depoimento, enquanto as fitas com os áudios das confissões tiveram trechos cortados. Ambas permaneceram presas por 3 anos e 9 meses, além de mais 2 anos em prisão domiciliar. Por fim, acabaram inocentadas porque não havia comprovação científica de que o corpo encontrado pelos lenhadores era de Evandro. Pelo contrário, a conclusão da perícia era de que tal corpo era maior do que o do menino desaparecido. A perícia, entretanto, estava errada, visto que o exame de DNA indicou que o corpo era de fato do garoto. Por conta disso, o Ministério Público ordenou a anulação do júri. Assim, novos julgamentos aconteceram. Em 2004, Oswaldo Marceneiro, Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula foram condenados e voltaram a ser presos. Em 2005, Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini, que nunca admitiram participação no crime, foram inocentados. Em 2011, a filha do ex-prefeito foi sentenciada a 21 anos de prisão, recorrendo à liberdade por já ter cumprido uma parte da pena. A mãe não foi julgada, pois já ultrapassava os 70 anos. O jornalista, professor e escritor curitibano Ivan Mizanzuki conta ao G1 que sempre teve fascínio pelo caso desde que era pequeno e acompanhava cada passo dado pela polícia. Sabendo do desfecho inconclusivo, Mizanzuki foi a Guaratuba, onde conversou com pessoas e conseguiu encaixar algumas peças. Ele também teve acesso ao processo, registrado em mais de 20.000 páginas. Mizanzuki apresenta o podcast Projeto Humanos, que busca apresentar histórias reais sobre pessoas reais. A temporada Caso Evandro conta com 36 episódios e já tem 9 milhões de downloads. Através de uma fonte anônima, o jornalista obteve um saco com as fitas das confissões. Com os áudios ouvidos na íntegra, é possível ouvir gritos de dor, além dos acusados ofegantes. Em um dos áudios de Beatriz, a mulher clama por socorro. Conforme o jornalista, os relatos de todos os acusados convergiam em 4 pontos essenciais: que Diógenes Caetano dos Santos Filho denunciou aos familiares do prefeito como forma de vingança política, que o Grupo Águia da Polícia Militar operou de maneira ilegal, que os investigadores chegaram a tais confissões por meio de tortura e, por fim, que o cadáver encontrado não era de Evandro, fato este que se provou falso a partir do posterior teste de DNA. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, que investigou o desaparecimento de outro menino na mesma localidade 2 meses antes de Evandro, explica ao G1 como o anseio por encontrar culpados atrapalhou o andamento das investigações. Oliveira liderava as buscas pelo menino Leandro Bossi. Quando um corpo de criança foi encontrado e reconhecido como sendo do garoto, a perícia da época constatou se tratar de um cadáver do sexo feminino. Quase 30 anos depois, um novo exame foi feito, combinando o DNA daquele corpo tido como feminino com o DNA da mãe de Leandro. Havia comprovação total de que, de fato, se tratava do menino. Conforme os avanços de Mizanzuki, o promotor do Ministério Público do Paraná teve acesso às gravações. Ele diz que ouvir as fitas é impactante e terrível, mas que existem provas circunstanciais, testemunhais e periciais contra os acusados. A investigação está arquivada e não será reaberta. Em 4 de janeiro de 2022, o secretário estadual de Justiça do Trabalho e Família, Ney Leprevost, emitiu uma carta com pedido de perdão endereçada a Beatriz Abage, o que a mulher considerou um marco histórico a favor da justiça.
Em junho de 2022, o filho de Beatriz foi preso no Mato Grosso do Sul, tendo seu veículo interceptado ao ser flagrado com os faróis apagados. Nessa circunstância, o rapaz foi encaminhado à delegacia por portar documentos falsos, cujo nome registrado seria Evandro, o mesmo do crime histórico. Somente após apuração, a polícia descobriu se tratar de Lucas Abage. Em imagens de 2015, Lucas foi capturado por câmeras de segurança cometendo um homicídio e ferindo outro adolescente. Em 2019, ele foi condenado por outro homicídio. Sua esposa foi ouvida na delegacia, onde declarou sempre tê-lo tratado por Evandro. A mulher foi ouvida e liberada, e se trata de uma testemunha. Até a confecção deste material, o caso não foi solucionado, tampouco comprovada a associação do rapaz com o menino assassinado em 1992. A Condessa Sangrenta foi a primeira serial killer que o mundo conheceu. Chamada Elizabeth Bathory, ela é considerada pelo Guinness Book a assassina mais prolífica do mundo ocidental, após ser acusada de matar e se banhar no sangue de mais de 650 mulheres. É importante ressaltar que algumas das afirmações sobre a vida dela não foram comprovadas e surgiram por meio de boatos da população que vivia ao redor de seu castelo, enquanto outras suposições surgiram com o passar dos anos. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 em Nyírbátor, na Hungria. Era filha dos nobres e primos entre si, Anna Bathory e George Hotadit Bathory. Por esse motivo, a jovem teria nascido com epilepsia, uma doença que lhe causava surtos psicóticos. Na época, essa enfermidade era totalmente incompreendida pelas pessoas. Conforme o site Rainhas Trágicas, os Bathory eram uma das famílias mais tradicionais, influentes e ricas da região. Por isso, em sua infância, a jovem recebeu uma educação notória. Elizabeth falava 3 idiomas, dispunha de conhecimentos políticos e diferia das crianças do condado que não tinham acesso a ensino e eram, em sua maioria, analfabetas. Embora sua infância tenha sido repleta de regalias, era comum que presenciasse a brutalidade que acontecia livremente e de forma habitual no leste europeu, além de relatos afirmarem que o patriarca da família impunha castigos severos para aqueles que iam contra suas vontades. Dessa forma, fazia com que a filha presenciasse atos de violência contra seus criados ainda jovem. O livro Lady Killers, Assassinas em Série, escrito por Tori Telfer, fala sobre Elizabeth ter observado de perto um homem acusado de roubo ser costurado junto ao estômago de um cavalo como castigo. No entanto, nada disso é comprovado, e a obra retrata a história como um mito para explicar os motivos que a levaram a cometer tantos crimes. Afirma-se também que sua conduta pode ter sido influenciada por parentes próximos a ela, como um irmão alcoólatra e um tio que prestava cultos ao demônio. No portal O Arquivo, fala-se ainda de uma tia chamada Clara, famosa por ter muitas mulheres à sua disposição para diversões íntimas. O site afirma ainda que os registros a retratam como uma mulher dona de uma beleza exuberante. Aos 10 anos de idade, foi prometida em casamento para o nobre Ferenc Nadasdy, e quando atingiu os 15 anos, eles se casaram. Ainda de acordo com o site, o casal teve 3 filhas, Úrsula, Caterina e Ana, além de um único filho homem de nome Paul. Ainda jovem, Elizabeth demonstrava ser uma pessoa convicta de suas escolhas. Ela não aceitou receber o sobrenome do marido, por exemplo, decidindo permanecer com o próprio, e foi Ferenc que usou o cognome da esposa. A revista Super Interessante aponta que, após a união matrimonial, os dois se mudaram para o castelo de Kastice, localizado no oeste da Eslováquia. De acordo com o livro Lady Killers, o marido de Elizabeth era conhecido como o Cavaleiro Negro da Hungria por ser inabalável em seus serviços militares. Assim, passava grande parte do tempo fora dos limites do próprio castelo. Sem a presença do cônjuge, a condessa buscava outras formas de se distrair. Dentre suas diversões estavam os métodos de tortura aplicados em seus criados. Alguns destes, segundo o site Rainhas Trágicas, ensinados pelo próprio marido. Como era de costume na época,
a condessa sempre se banhava e se arrumava com a ajuda de suas serviçais, desaprovando qualquer erro que fosse cometido por elas. Durante sua vida, era comum que aplicasse castigos na criadagem. Em relatos populares e em conformidade com o livro de Tori Telfer, algumas das formas de flagelação impostas por ela consistiam em enfiar agulhas debaixo das unhas da pessoa que supostamente cometera um deslize ou deixá-la com frio do lado de fora do castelo após um banho gelado durante o inverno. Além disso, o escrito aponta que Elizabeth cortava os dedos da criada que ousasse tirar as agulhas aplicadas como castigo, buscando sempre uma forma de torturá-las. Segundo o site Rainhas Trágicas, a condessa tinha alguns cúmplices que a ajudavam em seus atos de tirania. Dentre eles estava um de seus servos, um homem chamado Fitzco, e 3 mulheres que se chamavam Helena, Dorothea e Catarina. Ter um emprego no castelo era o sonho de muitas pessoas que viviam nos arredores da propriedade, e por isso era fácil atrair jovens mulheres para o local. Fitzco era o responsável por deixá-las deslumbradas pela oferta de trabalho e depois levá-las até a condessa. O marido de Elizabeth faleceu no ano de 1604 de uma doença desconhecida. Depois disso, o comportamento da condessa ficou ainda mais agressivo. Durante o período de luto, ela conheceu Ana Durvullia, que lhe ensinou outras formas de tortura para serem aplicadas em seus servos. Elizabeth dispunha de beleza e apreciava sua própria graciosidade. Com base nisso, surgiu o maior mito acerca de sua figura. Ela se banhava no sangue de jovens virgens para obter a juventude eterna. O fascínio da mulher pelo poder do sangue, de acordo com Rainhas Trágicas, se manifestou pela primeira vez, enquanto era penteada por uma de suas mais qualificadas empregadas. A mulher desferiu um forte tapa no rosto da serviçal, que havia cometido um pequeno deslize. A agressão foi tão intensa que o sangue da criada escorreu por suas mãos, e Elizabeth se sentiu atraída pelo líquido vermelho e pelo que ele poderia lhe proporcionar. Desde então, as trabalhadoras da casa começaram a ter atenção dobrada para não cometerem a menor das imprecisões perto da patroa. Ainda em conformidade com o portal Rainhas Trágicas, no porão do castelo havia uma gaiola suspensa, feita para conter um ser humano. Uma serviçal era colocada dentro dela e, com a assistência de Fitzco, o objeto se movia até uma parede, onde peças pontiagudas perfuravam a pele da pessoa que era castigada. Enquanto isso, Elizabeth ficava sentada embaixo do artefato na espera do derramamento de sangue que acontecia por cima dela, na esperança de que o líquido fosse o suficiente para retardar seu envelhecimento. Com tantas moças indo para o castelo e com poucas notícias dessas mulheres, a população se atentou ao que estava acontecendo. As pessoas não tinham mais confiança na Condessa Bathory, e as histórias de suas vivências sanguinárias se espalharam por toda a região. O que antes era o sonho de muitas garotas se tornou medo e desconfiança, e grande parte delas começou a recusar propostas de emprego vindas do castelo Castlereagh. No entanto, a nobre ainda precisava de seus banhos de sangue, e seus aliados procuravam por jovens que morassem o mais longe possível de seu castelo e que ainda não haviam escutado as histórias sobre a Condessa Sangrenta. O status social de Elizabeth, de acordo com Lady Killers, estava acima da lei, e o próprio rei da Hungria, Matias II, dispunha de dívidas com ela. Embora os aldeões tenham solicitado uma investigação sobre o que acontecia atrás do muro do castelo e perguntassem sobre o desaparecimento das moças, foi apenas após o sumiço de uma jovem nobre que um processo foi aberto contra a condessa no ano de 1610. De acordo com Rainhas Trágicas, o palatino Jorg Thurzo foi o responsável pela investigação. Durante o processo, mais de 300 pessoas foram escutadas. Porém, não se sabe ao certo qual foi o número de assassinatos que Elizabeth cometeu. No livro Lady Killers, afirma-se que no decorrer da investigação, uma das testemunhas afirmou a existência de um caderno cuja autoria era de Elizabeth e no qual continham os mais de 600 nomes de vítimas. Após o julgamento, os cúmplices da condessa foram condenados à pena de morte. Enquanto isso, ela, para não manchar a imagem da família, que até então era imaculada, foi condenada à prisão domiciliar em uma torre de seu próprio castelo. De acordo com o Macabra TV,
O castigo havia sido combinado com alguns dos familiares da assassina antes que ela fosse julgada por seus crimes, pois a pena de morte poderia ser considerada um escândalo familiar. Assim, colocaram-na dentro de uma das suas torres, concretando portas e janelas. O local, então, dispunha apenas de uma pequena brecha por onde lhe passavam comida. De acordo com Lady Killers, no dia 22 de agosto de 1614, Elizabeth foi encontrada morta e enterrada no cemitério da cidade. Porém, a população não aceitou o sepultamento no local e seu corpo foi transferido para a cripta da família Bathory. No entanto, não se sabe ao certo onde os seus restos mortais estão, pois no ano de 1995 o local foi aberto e nenhum corpo foi encontrado. Segundo Lady Killers, a história da Condessa Sangrenta veio à tona no ano de 1720, quando foram encontradas as transcrições de seu julgamento. As ruínas do castelo em que ela viveu ainda podem ser visitadas e recebem muitos turistas durante o ano. Sua história serviu de inspiração para Bram Stoker, escritor de Drácula, além de outras lendas acerca do vampirismo. Em 1854, nascia Honora Kelly, que viria a ser conhecida como Jane Toppan e Jolly Jane no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Estudou enfermagem na Inglaterra, na Cambridge Nursing School, e após concluir o curso, voltou para os Estados Unidos e começou a trabalhar em Boston, onde ao longo de sua carreira de mais de 20 anos, assassinou 35 pacientes, homens e mulheres. Jane Toppan é conhecida como a serial killer que mais assassinou pessoas por envenenamento. Depois da confissão dos crimes em 1901, ela foi internada na clínica psiquiátrica Taunton Insane Asylum. Quando Jane era criança, sua mãe morreu de tuberculose, deixando ela e as duas irmãs sob a guarda do pai, que sofria de alcoolismo. Após um episódio de loucura no qual o pai costurou suas próprias pálpebras para mantê-las fechadas, as meninas foram morar com a avó por um tempo, até, enfim, serem entregues para a adoção. No orfanato, Jane foi escolhida e adotada informalmente pela família Toppan, que lhe deu o nome e o sobrenome que usaria dali em diante, deixando Honora Kelly para trás. Na infância e adolescência não foram reportados problemas na escola, mas a relação de Jane com os Toppan era conturbada. A família a tratava como diarista e não como filha. Quando Jane completou 18 anos, a família Toppan propôs que a moça procurasse outro emprego, mas ela preferiu seguir trabalhando para eles. A sua decisão mudou somente com a morte de Anne Toppan, a matriarca. Quem assumiu a casa foi a herdeira Elizabeth, filha biológica do casal. A relação entre as irmãs adotivas parecia ser cordial e Jane continuou morando com ela, inclusive depois do casamento da irmã com o diácono Oramal Brigham. Depois que Elizabeth morreu, Jane, já com 33 anos, decidiu cursar enfermagem na Inglaterra. No curso superior, era muito elogiada pelos professores, e foi lá que Jane conheceu as propriedades da morfina e da atropina. Enquanto a primeira elimina a dor e deixa o indivíduo relaxado, a atropina é um estimulante. Quando associados, os fármacos levam à morte. Jane começou a testar as duas drogas no curso de enfermagem. Ela voltou para os Estados Unidos sem seu diploma, pois saiu da Cambridge Nursing School um dia antes da graduação. Era considerada uma ótima enfermeira e o apelido Jolly Jane, Jane Alegre, veio do trato amigável que dispensava aos pacientes. Com seu currículo e indicações, ela não teve dificuldades em conseguir um emprego no Hospital Mass General em Boston, de onde foi demitida tempos depois por ministrar opioides em demasia aos pacientes. Mesmo assim, a instituição recomendou seu trabalho como enfermeira particular para diversas famílias. Segundo especulações, Jane selecionava pacientes em estado grave e, após dar atropina para deixá-los acordados, injetava a morfina, causando a morte. Depois, se deitava ao lado do corpo por sentir prazer com o ato. Feito isso, a assassina reportava o óbito ou deixava que outro funcionário do hospital o fizesse. Algumas fontes da época dos crimes disseram que a enfermeira usava as drogas na mesma pessoa de forma rotineira para observá-la entrar e sair de um estado de quase coma.
Usava, além de injeções, os medicamentos misturados na água e oferecidos aos enfermos como tônicos. Nem todos os seus pacientes foram mortos, embora não se saiba o método de seleção de Jane, ou se alguns apenas eram mais resistentes. O site Crime Museum aponta que a mulher também tinha o hábito de falsificar os prontuários médicos para que os enfermos ficassem mais tempo no hospital e ela pudesse conhecê-los melhor. Em 1887, Jane teve contato com a paciente Amelia Finney. A mulher passou por uma cirurgia e Jane lhe deu um medicamento amargo que a fez perder parcialmente a consciência. Depois de ministrar a droga, a enfermeira deitou junto a Finney e a beijou no rosto. Conforme recobrava a consciência, Jane se afastou e Amelia julgou ter sido apenas um sonho. A paciente só percebeu que havia sido uma situação real 14 anos mais tarde, quando Jolly Jane foi presa. Especula-se que por conta de a enferma não ter ficado totalmente inconsciente, a criminosa pode ter receado uma acusação. Mas nem casos como esse minaram a reputação de Jane. Mesmo quando os pacientes morriam, os familiares a referenciavam para outras famílias, e assim ela continuava com seu legado de terror. Por ser benquista pelos seus pacientes, frequentemente pedia empréstimos. Com um deles alugava uma casa de férias em Cape Cod, no Massachusetts. A residência pertencia à família Davis, que cedia a alocação de parte do lugar todo ano para a enfermeira. Enquanto Jane aproveitava as férias, também ficava em contato com os donos da casa, um casal de 70 anos, assim como seus filhos e netos. Todos achavam Jane divertida e alegre. Ela propunha jogos, levava-os à praia e organizava pequenas comemorações. Após um período de férias, Jane voltou para casa devendo $500 para a família. Maddie Davis, a proprietária da casa, foi até Boston para negociar com a locadora. A senhora, diabética, havia sofrido uma queda no dia anterior à viagem. Um médico a examinou e recomendou descanso, e Maddie ficou na casa de Jane sob seus cuidados. No dia seguinte, foi assassinada. Sem desconfiar da enfermeira, os familiares permitiram que ela, responsável pela morte da matriarca, organizasse seu funeral em Cape Cod. Durante a organização, uma das filhas do casal Davis, Genevieve, adoeceu e foi solicitado que Jane se encarregasse dos cuidados. Genevieve também morreu, e a autópsia concluiu que a morte foi causada por parada cardíaca, embora ela tivesse sentido apenas dores de estômago antes da morte. Abalado, o viúvo Alden Davis recebeu ordens médicas de repouso também aos cuidados de Jane e faleceu pouco depois. Seu óbito foi registrado como um derrame, o que seria natural para um homem de idade que perdeu a esposa e a filha. Assim, ainda sem suspeitas dos atos de Jane, Mary Gibbs, a outra descendente dos Davis, também precisou de cuidados e contratou Jane como enfermeira. Acabou morrendo, supostamente por exaustão. Após a quarta morte na família em 6 semanas, o sogro da última vítima desconfiou que houvesse algo errado e perguntou ao médico responsável por Mary sobre uma injeção que Jane havia aplicado na nora. O médico negou a prescrição e então uma investigação foi aberta, e tanto morfina quanto atropina foram encontradas no corpo de Gibbs. Além disso, foi possível confirmar com um farmacêutico da região a compra dos fármacos e o local para onde tinham sido enviados. Embora a criminosa tenha ido a New Hampshire para se esconder, os investigadores a encontraram em 29 de outubro de 1901 e ela foi levada a um psiquiatra. Foi para ele que Jane confessou ter matado os 4 membros da família Davis. Ainda se justificou dizendo que o casal de idosos sofria com muitas dores e que Genevieve e Mary estavam sofrendo com a morte dos pais. As autoridades esperavam que ela confessasse somente o assassinato da última vítima, mas ela assumiu e explicou a morte do restante da família e de mais 31 pessoas. Dentre os mortos estava a sua irmã de criação, Elizabeth, que foi envenenada por Jane com estricnina durante um piquenique. Segundo o New England Historical Society, a serial killer tentou seduzir o viúvo da irmã de criação, Oramo, que a rejeitou. Jane então assassinou a governanta da casa, Edna Bannister.
Seu cunhado recusou novamente casar-se com ela e Jane também tentou envenená-lo, sem sucesso. Ela então ameaçou Ormond, dizendo que, caso a denunciasse, diria que ele a tinha engravidado. Por isso, o cunhado a expulsou de casa e Jane tentou o suicídio. A enfermeira foi julgada pela corte do condado de Barnstable apenas pelo assassinato de Mary Gibbs, o único com provas suficientes pela autópsia realizada. Ela foi declarada inimputável por insanidade e internada no Taunton Insane Asylum. Jane, logo que chegou à instituição, se recusava a comer por medo de ser envenenada, o que foi considerado uma ironia pelos jornais da época. Lá ficou hospitalizada por 40 anos, durante os quais confessou ainda mais crimes, totalizando cerca de 100 mortes. A criminosa faleceu na instituição em 1938, aos 81 anos. Sobre Jolly Jane foram escritos os livros Fatal: The Poisonous Life of a Female Serial Killer, de Harold Shaxter, America's First Female Serial Killer, Jane Toppan and the Making of a Monster, de Mary Kay McBrayer, e Jolly Jane First Hunt, história de 2 volumes escrita por Chad Richardson. O assassino do Zodíaco foi o apelido dado a um serial killer que atuou no fim da década de 1960 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Os casos sem solução atraíram por muitos anos detetives amadores, até que um grupo de investigação, o Case Breakers, composto por cerca de 40 pessoas, decodificou uma mensagem deixada pelo assassino e diz ter descoberto quem ele era em 2021. A identidade não foi confirmada pelas forças policiais. O assassino do Zodíaco atuou entre 1968 e 1974, assumindo a responsabilidade por 37 mortes. Apesar dessa confissão, sua identidade nunca foi oficialmente descoberta, pois ele usava mensagens codificadas, enviadas à imprensa para se comunicar. O nome foi escolhido pelo próprio serial killer em um dos seus recados. As cartas sempre começavam com a frase "Aqui é o assassino do Zodíaco falando", seguida pelos códigos e finalizada com um símbolo de um círculo com uma cruz no meio. O conteúdo indicava seus próximos passos e vítimas. Até hoje, muitos de seus bilhetes enviados para a imprensa não foram decodificados devido à complexidade. Das 408 cartas criptografadas, somente 18 foram decodificadas. Uma das razões que justificam a demora da investigação é a falta de fundos e de policiais para os estudos forenses. Ainda, os materiais genéticos encontrados na época dos crimes não foram coletados corretamente. Embora o assassino tenha confirmado que matou quase 40 pessoas, a polícia estadunidense registrou apenas 7 vítimas, das quais 2 sobreviveram. Os alvos foram 3 casais jovens e um taxista, com idade entre 16 e 29 anos. David Arthur Faraday e Betty Jensen, mortos a tiros na estrada Lake Herman em 1968, Michael Mageau, que sobreviveu, e Darlene Ferrin, atacados em 1969 na cidade californiana de Vallejo. Brian Hartnell, o segundo sobrevivente, e Cecilia Shepard, esfaqueados no condado Napa, em 1969. E no mesmo ano, Paul Lee Stein, assassinado em São Francisco. De acordo com relatos dos sobreviventes, o assassino do Zodíaco se vestia com roupas pretas e, em uma das ocasiões, usava um capuz também preto com o desenho do símbolo com o qual assinava seus bilhetes. As armas que utilizava variavam entre uma pistola semiautomática de 22 mm e uma faca. De acordo com as cartas decodificadas, ele amarrava uma pequena lanterna à arma para atacar no escuro. O homem escolhia pessoas que já estivessem em algum lugar isolado e dentro de carros para então se aproximar atirando sem dizer nada, ou então fingir que se tratava de um assalto. Logo após as mortes, ele mesmo ligava para a polícia usando um telefone público. Em suas mensagens, admitiu ter utilizado fogo e cordas como armas também. Quando enviava cartas em cifras para os jornais locais da Califórnia, o assassino do Zodíaco exigia que elas fossem publicadas na capa, ameaçando cometer mais assassinatos se não o obedecessem. Ao longo dos anos, foram estipulados 2 suspeitos principais, Arthur Lee Allen e Gary Francis Post.
O primeiro era o suspeito principal dos investigadores oficiais, já que se assemelhava mais ao retrato falado feito com descrições dos sobreviventes dos ataques. Arthur era professor e foi acusado de assédio sexual. Além disso, o ex-docente tinha passado por uma decepção amorosa que poderia justificar o porquê de matar jovens casais. Mas os investigadores não conseguiram reunir provas suficientes para declarar o suspeito como culpado, e Arthur morreu em 1992 sem ser acusado oficialmente. O caso foi encerrado em 2004 pelo Departamento de Polícia de São Francisco e reaberto em 2007. Para a agente de inteligência Jen Buchholz, o assassino era, na verdade, Gary Francis Post. A agente decodificou alguns dos anagramas e afirmou que estão relacionados ao nome completo de Post. Mesmo que as cartas tenham parado de ser enviadas em 1974, há pessoas que ligaram o criminoso a assassinatos mais recentes na área de São Francisco. Em 2020, o FBI confirmou a autenticidade de uma decodificação feita por 3 amadores. O grupo é composto pelo americano e web designer David Oranchak, pelo australiano e especialista em matemática aplicada Sam Blake e pelo belga e engenheiro de software Jarl van Eyck. Na mensagem decifrada, o assassino desejava que os investigadores se divertissem enquanto tentavam encontrá-lo, além de afirmar que ele não temia a câmara de gás, uma das formas de execução pelo Estado, pois já tinha muitos servos no paraíso. Para decifrar o bilhete, o trio usou softwares. Devido à amplitude da descoberta, em dezembro de 2020, o FBI se pronunciou pelo Twitter, dizendo que, mesmo após décadas, eles seguem em busca de respostas. Porém, declararam que, como a investigação estava em andamento, não podiam comentar nada além disso. Já em outubro de 2021, o grupo de detetives Case Breakers disse ter descoberto que Gary Francis Post era o assassino do Zodíaco. O grupo afirma que, após os assassinatos, Post teria se mudado para a cidade californiana Sierra Nevada. O líder do time de investigação, Thomas J. Colbert, que mora na região com a esposa, afirmou que Post começou a trabalhar como pintor de casas. Entretanto, o emprego teria sido uma fachada para o recrutamento de jovens na casa dos 20 anos. Após formar um grupo para praticar atividades ilícitas, Post supostamente os levava para uma área deserta a cerca de 42 quilômetros do Parque Nacional de Yosemite. Lá, os homens treinavam técnicas de assassinato, além de aprenderem a fabricar armas caseiras, como bombas. O Case Breakers declarou que a facção tinha em torno de 10 indivíduos sob o comando do criminoso e se chamava The Posse. O grupo só teria se desfeito em 2018, com a morte de Post. Segundo o New York Post, Colbert explicou que o suposto assassino do Zodíaco fazia com que o The Posse atirasse pedras nos carros de novos policiais na cidade para afugentá-los. O homem também era conhecido por vender armas a pessoas com tendências suicidas. Como a cidade em que ficavam é uma região montanhosa, também eram organizadas trilhas para matar animais por diversão. E apesar da crença de que Post se envolvia com aqueles que recrutava, Thomas discorda de que houvesse qualquer intenção sexual. Em 2010, um dos membros da facção, que se identificou ao Case Breakers como Will, disse ter achado o antigo retrato falado do assassino do Zodíaco e confrontado Post. Quando foi denunciar o líder do The Posse a um canal televisivo, descobriu-se que o seu verdadeiro nome era Chris Avery. Graças à sua declaração, o âncora Dale Julian afirmou ter sido capaz de resolver uma das mensagens criptografadas utilizando o nome completo de Post, assim como Jen Buchholz fez com outra carta. O jornalista também forneceu uma declaração formal na justiça, na qual diz que Avery conseguiu uma confissão na qual Gary diz ser o assassino do Zodíaco. O depoimento, porém, não foi levado a sério pelas autoridades. Em outubro de 2021, um homem que acredita-se ser Chris Avery pronunciou-se sobre o caso em vídeo no YouTube. Na gravação, ele fala que Post matava animais de pequeno porte, mas também voltou a matar pessoas. Além disso, Avery manteve contato com um amigo de Julian, para o qual admitiu que ele mesmo foi testemunha de pelo menos um dos assassinatos de Gary contra pessoas das quais queria se vingar.
E na ocasião em que confrontou Post, perguntando-lhe se era o criminoso procurado, foi perseguido pelo homem com um machado em mãos. Devido à semelhança do pintor de casas com um retrato falado feito nos anos 1960, o Case Breakers acredita ter encontrado a identidade do assassino. O FBI, no entanto, não concluiu a investigação. Quando tinha 20 anos, Gary trabalhava em uma estação radar das Forças Armadas e sofreu um acidente de carro devido à embriaguez dele e de seu colega, resultando na morte do outro motorista. Depois disso, ele se transferiu para uma estação na Groenlândia, considerada uma das mais isoladas do mundo. Foi após esse evento que Colbert e seu time de investigadores acreditam que Post tenha se tornado um serial killer. Em 2016, já no fim da vida, Gary empurrou sua esposa das escadas, deixando-a gravemente ferida. Apesar de ter sido preso, ele foi considerado mentalmente instável para enfrentar um julgamento e, por isso, foi internado em um hospital psiquiátrico. Ele morreu em 2018 por asepsia, dificuldade de deglutição e demência vascular, sem confirmação oficial de sua atuação criminosa. Olá, obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.